Eu sou o Fábio Rangel. Eu sou o Daniel Cavalcante. Eu sou o Rodrigo Carvalho. E eu sou o Caio Gaudio. E está começando Enquadrando, podcast vinculado ao canal Acabou de Acabar, do nosso querido amigo e padrinho Gabriel Gaspar e editado por Marcelo Zaniolo. Hoje, infelizmente, o Gabriel Gaspar ele teve que participar de um procedimento médico. Ele não está podendo falar, então temos aqui Caio Gaudio, nosso Community Manager, nosso membro do Enquadrando aí, participando da sua primeira gravação. Essa ingrata tarefa, né, que substituiu o Gabriel, caraca. Você vai ter que falar um pouco mais rápido, bastante, assim. E talvez eu fale alguma coisa sobre Roma, aí, Grécia. Não, mas o momento complexo de Édipo é contigo, E tá? a primeira cena é contigo também, né? Primeira cena é contigo, complexo de Édipo já é contigo também. Gabriel, eu gosto de coisa grega. A primeira cena desse filme é interessante de falar. Com certeza, com Ela, certeza. de fato, explica o filme todo. Aí, já tá ocupando bem o espaço. Olha lá, então já tem alguma coisa pra falar. Já é tem aí, interessante. ó. Gabriel, cuidado, Gabriel. Cuidado. Gabriel deve estar vendo a nossa live agora. Tá vendo porra nenhuma, ele tá vendo o jogo. Com certeza ele tá vendo. Não, Tá vendo cara, o o jogo, jogo não é tá do vendo Fluminense, o jogo do Fluminense foi ontem. Mas ele vê Relaxa. os jogos todos. É, ele vê tudo. É. Ele vê tudo porque talvez venha jogar contra o time dele em algum Tá momento. certo também. Que essa live ficar gravada, ele vai ver depois. Deve ser isso. Agora, eu senti falta de uma coisa, hein, Fábio? Uma coisa importantíssima que você faz sempre quando começa, que é o elogio ao Zaniolo. Também senti falta. Verdade. O adjetivo do É Zaniolo. um adjetivo do Zaniolo, né? Adjetivo do Zaniolo. Eu não preparei o adjetivo desse, isso? mas certamente... Zaniolo é o nosso cowboy da edição. Cowboy da edição. Cowboy da edição, tá aí. Nosso vaqueiro das trilhas sonoras. Caraca, por um segundo eu jurava que vocês não gostavam mais de mim. Obrigado, Rodrigo. Mas vamos lá, hoje então a gente vem com Ataque dos Cães, Power of the Dog. Daniel, Ataque dos Cães, tá? Cara, eu na hora de escrever o post, então, no Instagram, eu escrevi 300 vezes Ataque de Cães. Ataque de cães. Pra mim é Ataque de Cães. Ataque de cães parece uma notícia ruim, cara. Dada no Jornal O Nacional. nome não ajuda, né? Infelizmente. Não ajuda, não. O nome não ajuda. Mas é um bom Vai. nome. Mas é um bom A gente nome. vai falar do nome daqui a pouco. Filme dirigido e escrito por Jenny Campion, isso é importante, adaptado da obra de mesmo nome de Thomas Savage. Então existe um livro, Ataque dos Cães, que nenhum de nós leu. Não, até porque não tem versão em português ainda desse livro. Olha. Não tem. É um livro de 67. Uma informação aí. Imagino que o livro venha a ser lançado, porque tem que aproveitar a oportunidade pra lançar o livro. Já deveriam ter aproveitado, né, Rodrigo? Porque talvez agora com a participação no Oscar e possível prêmio, né? Vamos ver aí se alguém se mexe. Com o sucesso do filme, né? Esperamos que seja sucesso do filme, né? No Oscar, provavelmente deve ter uma versão. Isso é uma coisa importante que o Daniel falou. É um filme que vem acumulando já prêmios. Ele tá bem cotado pra ganhar o Oscar de melhor filme. A Jenny Campion tá bem cotada pra ganhar o Oscar de melhor diretora. E aí vem uma questão, né? O filme também ganhou um prêmio muito importante, que é o Quadro de Ouro do Grande Prêmio Enquadrando de Cinema. Maior Então, prêmio. nós fizemos a nossa própria premiação. Por isso que ele está aqui, inclusive, né? Só por esse motivo. Só por isso. Nossos apoiadores votaram em Ataque dos Cães como melhor filme, que é o Grande Prêmio Quadro de Ouro. E aí a gente já pode falar um pouquinho da Jenny Campion, né? Antes da gente entrar na Jane Campion, eu acho que é interessante a gente falar rapidinho do Thomas Savage, né? Ele é um escritor de western. Obviamente, como o Fábio falou, ninguém leu o livro, até porque não tem. Eu até tentei ver alguma coisa, mas é um livro grande e todo em inglês, né? Livro de 1967, eu acho que é um dos principais livros dele, né? E é interessante porque muita gente entende que o livro é um livro muito autobiográfico. O Thomas Savage, ele passou por coisas muito parecidas do que o Peter passou. Isso já é interessante. Bastante. Ele não era assumido, mas ele era gay, isso é meio que um consenso, né, na biografia dele, e ele escreveu esse livro, né, falando muito sobre isso. Ele passou por isso, né, de viver ele foi morar numa fazenda com o padrasto, que era bronco, assim, era um fazendeiro bronco, então o livro fala muito sobre isso também, né. Só que, diferente, né, do que acontece com o autor, o filme em si foi escolhido pra ser filmado na Nova Zelândia, porque a Jenny Campion é neozelandesa, né? Neozelandesa. Então ela vai escolher uma paisagem que ela tá acostumada pra tentar transmitir esse Na cenário. verdade, ela entendeu, pelo que eu vi, ia ser muito caro gravar em Montana, né? Que é onde se passa o filme e onde, de fato, o Thomas Savage morou. Com certeza. Ele morou realmente em Montana, né? E ele era esse cara que queria ser escritor, né? Num meio ali super rural, né? De tradicional. Então, o livro é sobre isso. É justamente Montana onde ele morou. Acaba sendo perfeito você entendendo esse contexto do escritor, porque o cara, ele é um especialista em livros de faroeste, né? E ele passou por esse processo na vida pessoal dele, né? Então, cara, quem é melhor do que ele pra desconstruir o faroeste como ele fez? Né? Exatamente. Agora, é um exatamente. livro de 67, é isso? 67. 67. Vamos tentar pensar também por que só agora a gente tem uma adaptação dessa obra. Tem uma série de imagino Não, eu, eu acho que teve várias tentativas de adaptação. cara. tentativa de adaptação. Sim, tiveram várias. A Jenny Campion conseguiu ter um contato, parece que foi um contato que ela conseguiu em Cannes na época, e ela falou que se interessou pelo filme porque ela recebeu o livro da madrasta dela, que é um livro que ela nunca tinha lido. Ela leu e ficou muito interessada
interessada pelo livro. E ela começou a tentar gravar. E ela foi procurar pessoas que já tinham tentado gravar, outras pessoas tentaram e não tinham conseguido, né, gravar o filme. Muita gente não quis gravar, achou o tema um pouco complicado. Eu acho interessante vocês comentarem sobre esse processo da Jenny Campbell fazendo esse filme, né? Porque esse é um filme que acaba trazendo muitos questionamentos quanto a uma certa... colocar como se fosse moral, mas na verdade ele suscita debates que eles estão ali em tons de cinza, você não tem muito o bem e o mal, né? Você tem uma coisa meio turva ali, todo o filme. E necessariamente a Netflix, ela deu notas criativas sobre o filme pra Jenny Campion, que meio que, assim, utilizou, claro, aproveitou as notas criativas, mas ela foi bem autoral, manobrou bastante delas pra que o produto final se mantesse firme ao que ela quisesse, entendeu? E pelo que eu pesquisei, ela deu uma amenizada geral no tom. Parece que a história não coincide exatamente, se passa um pouco depois, parece que o livro fala um pouco da morte do pai do Peter. Do Peter, tem toda essa parte. Parece que tem a ver com o fio, então tem uma coisa mais pesada ali. Ela preferiu amenizar mais a história e deixar a coisa mais branda, se é que é possível nessa história. Cara, que me chama muito a atenção, assim, engraçado, né? Eu tô com uma história aqui, o Fábio sabe, eu tenho uma história um tanto particular com esse filme aqui. Você mas tem. eu acho que eu não tava fazendo referência em quem era essa diretora. E o nome dela, assim, Jenny Campion, eu ficava, cara, eu conheço essa diretora, mas não sei exatamente o que é. E aí depois vou me ligar que realmente ela é diretora de O Piano, que, assim, O Piano é um filme incontestável, um clássico incontestável do cinema, ainda que ele não tenha tanta proporção quanto outros clássicos, né? E, cara, ela tem uma parada que eu acho muito maneira, que é muito parecido com aquele Terrence Malick, que eu gosto muito. Ou seja, só faz filme quando quer, só faz filme quando tá pronta, quando tá com muita vontade, quando acha que tem algo a dizer, né? Então, assim, só nisso, só pra você entender, tipo assim, ela já tava quase 10 anos sem fazer filme. Então, já mostra o calibre dessa artista. Ela tava fazendo uma série, né? Parece que ela escreve uma série. Tava uns 10 anos sem gravar filme. E ela é uma diretora muito importante, né, cara? Porque ela não só teve essa questão, até que a gente comentou bastante agora, que ela foi a segunda mulher, né? Aliás, a primeira mulher a ser nomeada 2 vezes como diretora, mas ela é a primeira mulher, cara. Isso eu achei bizarro, porque a primeira mulher a ganhar o Palme d'Or de Cannes. E a segunda mulher foi a Júlia Ducournau agora com o Titanic. Caraca, muito cara, louco. É impressionante. Você vê a importância dela na... Gigante. E como a gente tá atrasado, né? Como a gente tá atrasado. Mas é assim, acho que é relevante, então, fechar essa pessoa, essa mulher, que é mega relevante pra história do cinema, que tem esse calibre, é ela que vai pegar uma história que tava numa outra mídia e que não conseguiu ganhar corpo pro audiovisual, é ela que vai encabeçar e trazer, né? Então, assim, é o que o Rodrigo falou, cara, não vou botar a palavra nível, mas esse tipo de profissional, esse tipo de artista que ele tá numa condição de entregar arte, de fato, né? Porque ela não tá preocupada com o resultado financeiro da parada, ela não tá mais nessa condição. Ela não tá trabalhando pra indústria. Principalmente fazendo trabalho pra Netflix, né, cara? Que dá liberdade pra isso. E parece que na produção, o único embate que teve foi esse, né? A Netflix falou, olha, a gente queria que você explicasse um pouco mais o contexto, né? A história. E ela falou, não, a minha história eu quero falar assim, dessa forma. Não quero que seja um filme que fale exatamente o que eu quero passar. Eu quero que fique tudo nas entrelinhas. E isso eu achei bem legal. Que não diga coisas, né? Que tem muita coisa que não edita no filme. E ela bateu o pé pra ser assim, né? Então... A Netflix tá tentando alcançar o maior público possível. E eu vi muita gente que, ao final do filme, fica uma certa dúvida. Mas será que foi isso que aconteceu mesmo? Será que, né, não foi e tal? Mas acho que muito da graça do filme é a gente sentir o que tá acontecendo, né? Então ela bateu um pé firme ali. Isso realmente, em termos de algoritmo, né, do Netflix, talvez tenha sido, né, uma questão. Taguearem esse filme vai ser uma loucura pra eles, né? Mas a impressão que eu tenho é que foi um filme muito pensado pra encaixar no Oscar também, né? Acho que a Netflix também veio mirando aí a data que sair. Esse filme pode quebrar um paradigma, né? Ele pode quebrar um paradigma, de fato, que é a Netflix ganhou um Oscar, né, de melhor filme, né? Injustamente não ganhou com Roma, diga-se de passagem, né? Também acho. E aí eu queria aproveitar aqui também pra... Agora eu vou sacanear o Rodrigo. Porque, porra, eu assisti esse filme, eu falei, caraca, é um dos melhores filmes do ano. Eu joguei isso do grupo do Telegram, assim que eu assisti, saiu na Netflix, eu assisti, é um dos melhores filmes do ano. Rodrigo, porra, assiste esse filme. O Rodrigo assistiu, falou, um filme menor. Aí eu fiquei, caraca, Rodrigo, não é possível. É uma frase que o Rodrigo diria. É um filme menor. Eu não sei se eu falei filme menor, eu só falei que eu não tava gostando. Um filme que não valia um enquadrando, não sei o que. E aí eu peitei aqui pra esse programa existir, Verdade. entendeu? Verdade, é preciso ser dito. Nossa, o Fábio encheu o saco. Mas, Rodrigo, já ajudando na sua defesa, eu tive a mesma sensação, cara. Quando eu terminei de ver o filme, eu não falei que era um filme menor. Eu falei, cara, não sei, eu achei uma direção tão apática, Eu acho que eu também não falei Eu acho que a palavra que o Rodrigo usou foi esquecível. Esquecível. Cara, foi uma experiência meio constrangedora. Mas vou defender o Rodrigo aqui. Ele assistiu o filme não prestando atenção em nada. Cara. Certamente. Porque ele não sabia nem que o garoto, agora um spoiler máximo aqui, sabia nem que o Pete tinha matado o Phil. Como assim o Peter matou o Phil?
Eu também não me toquei. Foi. Sabe, tipo, eu fiquei, caraca, como é que você não sabia disso? Cara, Pô, mas aí também, né, Rodrigo? Tu não viu o filme, Pô, né? tu não prestou atenção mesmo, hein, cara? Ele não prestou atenção em nada do filme. Tava sabe? fazendo o quê? Jogando? Não, eu não sei. Cara, assim, eu tô ficando velho, real. Tava no celular. Sabe quando o velho tá vendo filme hoje em dia? Tipo assim, eu não gosto mais de ver filme na televisão. Você tá no sofá tomando uma cerveja, sabe? Porque eu me desconecto, fico viajando. E aí eu fui ver esse filme com a Laura, aí virei pra ela no final do filme e falei, nossa, interessante ele ter morrido com uma infecção depois da mordida do coelho. Aí a Laura, quê? O garoto matou ele. Aí, o garoto matou ele? Foi. Tu não viu ele tirando lá a pele da vaca lá morta? Ele da vaca morta? Isso aí. Ai, caraca. Então assim, eu admito que eu não tava muito conectado. Ainda bem, né, Rodrigo, que tem as mulheres na nossa vida, né? Inclusive, precisou de uma mulher pra fazer esse filme, né? Depois de muita A tentativa. Laura me deu uma aula, falou, acorda. Assim, eu já ando muito preocupado com o meu jeito de assistir filme quando eu não tô no meu computador com fone alto e tal, porque eu tô muito disperso. E essa foi brava. E aí, vendo de novo, cara, realmente... Aí o Rodrigo manda uma mensagem pra mim. Caraca, o filme é fodão mesmo, cara. É, o filme é fodão. Mas é porque o filme é muito detalhista, né? Tem coisas muito sutis, cara. E revendo agora, eu tava comentando antes, né? Que eu revi no computador, com a cara colada, pausando, anotando. Cara, assim, tem muito detalhe, coisas muito rápidas, coisas muito delicadas. Ele cresce É muito. outro filme, cara. Eu, assim, eu vou te falar uma coisa engraçada. É o mesmo processo que o Midsommar, né? O Fábio fica me dando uns tapas aí, mas eu acho interessante pensar o seguinte. Eu debati isso. Falei, não sei se ele é um filme tão lembrável, assim, com o tempo. Mas eu acho que se você pensar de uma forma lógica, esse filme tem tudo pra ele entrar realmente, pra ele se tornar um clássico mais pra frente. Pela relevância. Não só pelo contexto, pelo que ele tá colocando, mas pela desconstrução que ele faz realmente com o Velho Oeste. Não só tem uma relevância pro um debate muito atual, mas ele também tem uma desconstrução sobre um gênero do cinema, né? É, cara, Então, não teve nenhuma desconstrução maior do que esse filme pro gênero do Velho Oeste, e não tem como ter uma desconstrução maior. Engraçado, eu saí com a sensação de, pô, né, uma coisa já batida, né, uma coisa que já foi feita. E revendo agora, assim, o filme não é tão preto no branco, assim, né, ele não é uma mera desconstrução do cowboy. Cara, tem muitas camadas e é um filme que fala, tem 1 milhão de contradições, os personagens têm 1 milhão de contradições dentro de si e tal. Então, não é só pegar o cowboy e falar, olha, esse cowboy aqui que é o símbolo da masculinidade, ele é gay. Não é só isso, né, é muito mais profundo. O personagem dele é muito mais profundo que isso. Exatamente. Eu acho que ela tá desconstruindo algo muito maior do que só o cowboy. Tá desconstruindo realmente um gênero como um todo. Vamos ver a sinopse aí, que eu quero ver essa sinopse. Tô curioso. Então, vamos lá que chegou o momento da sinopse, mas antes, o Zaniolo gosta desse mais antes. Ele muda até a trilha, já reparou? Ele muda a trilha, ele faz... Ele se diverte. Ah, muda a trilha. Mas antes eu gostaria de, primeiramente, agradecer a todo mundo que divulga o Enquadrando e lembrar a todos que nós temos uma campanha no Apoia-se, então apoia.se/enquadrando, onde você pode ajudar esse projeto, né, que é o Enquadrando, ajudar o projeto a crescer. A gente tem alguns níveis de recompensa, né, e a recompensa para quem apoia com R$10 é adentrar ao nosso grupo do Telegram, onde a gente discute diariamente filmes. Cara, que teve discussão essa semana sobre 2 filmes que eu ainda não vi, então, me senti pressionado. muito bom. E assim, nós estamos lá, mas assim, tem gente muito melhor que a gente lá, né? Com certeza. Essa que é a verdade. Infinitamente Sabe melhor. muito mais de cinema. E vale uma coisa, se você tá interessado em participar, tá chegando o Oscar, todo mundo tá empolgado com o Oscar, a gente tá preparando aí um bolão pro Oscar. Se você quer participar do bolão do Enquadrando, entre no Apoia-se pra você participar, trocar ideia, votar, né? E quem sabe a gente tá de escola aí um prêmiozinho pra quem conseguir a maior pontuação. Vai ter prêmio. Vai ter prêmio. Exclusivo para apoiador. Exclusivo para apoiadores, então entre lá pra gente participar dessa brincadeira aí do bolão, vai ser divertido, vai ser legal. Tem que falar também que, recentemente, Rodrigo tem feito material específico para o grupo, né? Tá colocando resenhas lá. Verdade. Pequenos podcasts. Pequenos podcasts com resenhas dos principais filmes que vão pra premiação do Oscar. Tô fazendo uma resenhazinha de uns 9 minutinhos, 10 minutinhos, tô mandando no grupo exclusivo pra galera do Apoia-se lá. São drops de conhecimento do Rodrigo. Olha aí. Drops de conhecimento. E o melhor é que esses drops de conhecimento vêm os ouvintes, né? Vêm os membros do Apoia-se. E aí os caras colocam 300 informações a mais e a coisa toma outra proporção. Tá rolando vários debates legais, cara. Muito bom. Gostaria de agradecer alguns nomes especiais que apoiam o nosso projeto, como Carla Paola Domingues Neira, Rogério Magione, Lucas de Freitas, Heitor Greco Aguiari, Vinícius Teixeira Lima e Fernando Carvalho. Obrigado, gente. Então, muito obrigado, galera. Obrigado, galera. Isso aí. Agora, o que você vai fazer? Já que o Gabriel não tá aqui, eu vou fazer. Você vai parar tudo que você tá fazendo. Realmente Você vai largar tudo. Tá dirigindo, solta tudo. Sem frear, sem nada. Você solta tudo. Confie em Deus. Não faça isso. Entendeu? Tá andando de bicicleta, solta tudo, deixa a bicicleta sozinho. Você vai entrar no Twitter ou lá no Instagram, se você entende como é que funciona essa rede social, e você vai botar a hashtag Enquadrando Agora, entendeu? E você vai colocar lá o que você tá fazendo nesse momento, pra gente saber o que você tá fazendo nesse Uma momento. foto do seu momento ouvindo Enquadrando, pra gerar essa conexão com a E gente. também né? pra gente entender como você ouve Enquadrando, o que você faz quando ouve Enquadrando. Isso é muito legal pra gente sempre
sempre tá lá discutindo no Twitter sobre o que as pessoas estão fazendo ouvindo Enquadrando. Muito bom. Então vamos lá. Finalmente, sinopse. Phil é um vaqueiro em conflito com seu irmão recém-casado, não aceitando sua esposa e o filho dela. Essa é a sinopse. Tá tudo aí. Mas era difícil. Muita coisa nas entrelinhas. Muita coisa nas entrelinhas, era difícil. Complicado. Parece novela das 8. Ele deixou só a primeira camada pra que a gente explore agora. E aí o Rodrigo já comentou e já começou a puxar a desconstrução desse velho oeste. Então o filme, ele é um western, mas ele não é um western padrão. Cara, eu acho que isso chocou bastante gente, né? Tipo assim, te chocou, né? Me chocou. Não, na verdade, assim, eu tava gostando muito disso, dessa ideia da desconstrução. O que não tava me incomodando, na verdade, era o arco do garoto. O arco de terror, o arco do fim trágico, sabe? Do assassinato em si. Mas eu tava desligado, foi o que eu falei, tava viajando na maionese. Mas eu acho, deixa eu reforçar então o que eu acabei de falar. Eu acho que esse filme, ele vai ficar realmente com o tempo, ele vai ser bastante preponderante, porque se você olhar, principalmente os clássicos mesmo do Velho Oeste, tem alguns filmes que realmente tentaram desconstruir essa figura, seja do cowboy, né? Seja do próprio Velho Oeste como um todo. Por exemplo, eu vou citar 2 exemplos aqui que pra mim são os mais interessantes, assim. Tô falando de clássicos mesmo, incontestáveis. Posso tentar acertar um? Pode. Os Imperdoáveis. Os Imperdoáveis talvez faz o trabalho mais forte nesse aspecto, vai concluir, vamos dizer assim, não digo a existência, mas vai concluir essa fase mais preponderante do Velho Oeste, né? Depois ele vai perder força, mas é um filme basicamente que pega o cowboy, né, o pistoleiro, e vai envelhecê-lo, vai colocar não só o peso do tempo, mas vai colocar o peso também de tudo que ele viveu, de tudo que ele fez, de todos os assassinatos, todas as mortes. Você falando isso já é seu segundo. Vamos ver, hein? Não sei não, eu vou deixar pra você. Não sei. Mas, então assim, eu acho que os Imperdoáveis, ele faz um trabalho muito interessante de mostrar, primeiro, o peso não só físico, mas emocional nesse cowboy, que vai ter uma vida solitária, árida, difícil e, claro, o peso de você matar pessoas, né? Uhum. Ainda que você esteja no momento em que é matar ou morrer, né? O contexto do Velho Oeste é esse. Então já é uma desconstrução, né? Já que a gente tem que imaginar que o cowboy, ele é realmente, principalmente na década de 30 e 40, é um herói. Ele é um herói. Vai pegar a maioria dos filmes de John Wayne, ele é um herói. Um caráter quase incontestável, vamos dizer assim. Mas eu quero ver se tu acerta o segundo aí, vai lá. Não, é porque quando tu começou a falar, tipo, em envelhecer, na verdade, envelhecer um personagem dessa época, no caso aqui nem é muito um cowboy, me veio logo Onde os Fracos Não Têm Vez. Assim, cara, vendo esse filme me veio muito Onde os Fracos Não Têm Vez, pela desconstrução também nesse aspecto. Eu concordo com você, apesar que ele tá num cenário mais moderno. Ele tá num cenário mais moderno, de fato. Exatamente. Ele quebra um pouco mais a lógica. Né? Eu ia citar, na verdade, um filme chamado Rastros de Ódio, que é considerado por muitos o melhor filme feito pelo John Ford, e talvez o melhor faroeste já feito com o John Wayne. É muito interessante porque vai ser o primeiro filme que vai trabalhar o lado sombrio de um cowboy. Então, assim, é interessante o arco dele, mais ou menos, porque ele perde a família e ele vai em busca de resgatar as sobrinhas que são sequestradas por uma tribo indígena, né? Obviamente o índio é tratado como selvagem, uma monstruosidade da natureza. E ele vai atrás, só que o interessante é que ele vai vendo que tá cada vez mais difícil encontrar essas meninas vivas, só que ele continua no processo agora de vingança, em que tem dado momento que ele tá querendo realmente só matar e destruir aquela tribo, porque ele tem muito preconceito, ele odeia aqueles selvagens na cabeça dele. E, cara, você vai começar a ver pela primeira vez, não, mas de forma tão acentuada, feito pelo John Ford, um cowboy que tem um lado muito sombrio, que, cara, ele não mata selvagem na cabeça dele porque simplesmente é um problema, porque ele quase tem um gosto por isso, e é bizarro você ver um John Ford fazendo isso. Agora, a Jane Campion com esse filme vai muito além. Você citou essa questão dos selvagens, como trata os selvagens, e eu acho interessante que já esse filme, ele já mostra os indígenas. Quando ele apresenta eles, já mostra que eles têm um símbolo de civilidade, que é a luva, né? Eles entregam um símbolo de civilidade, que a luva vai ser um símbolo importante nesse filme, e eles entregam, assim, de bandeja, basicamente, bandeja mesmo, porque eles entregam numa caixa a luva pra Rose, exatamente. Até porque esse filme se passa bem à frente, né? Passa em 1925, então já é um período bem no final desse período de faroeste, né? Digamos assim, de expansão, então já é um momento de fechamento disso. É um período de transição. Mas existe um preconceito muito grande em cima desses personagens, desses arquétipos, né, construídos. Ainda assim, quando você pensa, caraca, beleza, 29, mas quantos faroestes não foram construídos depois de 29, retratando os indígenas como selvagens, né? Sim, então, eu acho interessante que até nesse pequeno detalhe, a Jane Campion, quer dizer, isso provavelmente tá no livro, não sei, mas desconstrói esse conceito de selvageria do indígena quando eles recebiam alguma coisa, tomam isso aqui em troca, e é uma luva, é um símbolo de civilidade pra gente. E na verdade, os indígenas, você vê que eles já estão passando por um momento complicado, né, ali. Eles citam em algum momento, olha, não quero nenhum índio aqui, falando índio, né, como eles falam, não quero nenhum índio aqui nas minhas terras, eu quero que tirem todos. Eles preferem queimar o gado, o couro, do que dar pros indígenas. Nem então dá, é vender, né, eles queriam
comercializar no primeiro momento e... Exatamente. Mas de fato vai ser um processo muito difícil. É um processo que começa muito antes, né? Como o Fábio falou, a ideia, a gente pode falar de um pouco de Destino Manifesto, né? Uma ideia que os americanos têm, né? Marcha pro Oeste, Homestead Act também, enfim, processo de interiorização da população americana e, obviamente, esse espaço não tá vazio, né? Ele tá ocupado por uma série de tribos, uma série de grupos e vai fazer parte do processo, idealizado realmente pelo Estado, transformar esses indivíduos em vilões, né? Eles são o inimigo, né? Então... Eu acho que esse filme também acaba resvalando um pouco sobre essa mudança, né, de paradigma da sociedade, daquele momento da sociedade, né? Acho que a sociedade está num momento de transição para uma era mais moderna, de um rompimento de tradições, então, e o Phil representa, o personagem do Benedict, ele representa a manutenção disso. Então, ele não quer negociar com indígenas, eu não quero esse povo aqui, eu não quero gente dançando, eu não quero, né, eu tô no bar, eu quero sentar, beber, ver prostitutas, é isso aí, aquele, né, ele quer manter essa tradição ali, né? Eu não quero mulheres dançando aqui, se divertindo. Ele tenta se prender a essa, né, o que eu quero é fazer grandes travessias com gado, né? Então acho que o filme começa muito nesse conflito, né, dessa mudança, né, social, representada nos dois irmãos ali. Logo, né, no início ele mostra um trilho, né, uma linha férrea chegando, né, até aquele local. Tem um quadro, eu não lembro agora, eu vou procurar esse quadro, vou colocar lá no Instagram, que basicamente manifesta essa ideia de marcha pro oeste de Destino Manifesto. E o que mostra basicamente esse movimento é o trilho, é o trem, a locomotiva. E é muito interessante pensar que, até mesmo no que você falou, Caio, o personagem do Phil, ele não utiliza nenhum outro meio de transporte a não ser no último momento da vida dele. Esse é um detalhe muito legal. Já os outros personagens, eles andam de automóvel, por exemplo, né? Mas na hora que ele bom, não sei se vai queimar, né? Mas na hora que ele aceita aquela civilidade, que ele bota uma roupa, né? Uma roupa moderna e ele entra num carro automóvel, né? É a morte dele, né? E a morte dele é a morte daquele período, né? Histórico, né? Então... Eu acho que a Jane Campion, ela aproveita bem realmente esse período transitório, que você, obviamente, você vai ter em qualquer cidade, ou né, no campo, na fazenda, né? Que tá mais distante dos centros urbanos, você ainda vai ter muito forte, enraizado esse senso de Velho Oeste, em que o físico ainda é muito valorizado, né? O trabalho manual e físico, até porque é uma opção do filme mesmo trabalhar com essa parte manual, ainda que ele tivesse feito uma das melhores faculdades da época e tal. Mas é isso, eu acho que você vai ter como Phil, ele é um representante daqueles homens que tentam manter, né, segurando na rédea essa mudança, para que não haja essa mudança de civilidade, vamos dizer assim, mas a estrutura já mudou muito, né? Você já percebe claramente que não é uma questão de indivíduo, mas o Velho Oeste é muito trabalhado em cima do indivíduo, né? Em que o indivíduo faz toda a diferença, não só porque é perigoso, de fato, né? Se o cara for muito talentoso, por exemplo, uma arma, vai ser muito difícil lidar com ele no contexto como do Velho Oeste, né? Enquanto que aqui você já tem o começo do conjunto. O conjunto é mais importante, né? Em que você já tem, por exemplo, uma estrutura clara de leis, né? Ela vai usar tudo isso para aproveitar para sinalizar a ponte que você viria no Velho Oeste, você cria expectativa, mas ela frustra porque é que ela tá desconstruindo, né, esse Velho Oeste, né? Que é muito interessante. No filme não aparece nenhuma arma, gente. Não tem uma pistola, não tem um duelo na estrutura original do duelo, né? Você quer ver uma coisa, assim, que ela deixa muito claro? Quando ela anuncia, né, o Bill, ele fala com o George, ele fala que eles têm que fazer essa travessia do gado, cara, isso é quase um subgênero do faroeste, em que você tem que transitar de uma cidade a outra levando gado e é extremamente perigoso, né? Então, assim, você vai ter filme como Rio Vermelho, com um filmaço, que basicamente o tema é esse. E nesse filme não acontece nada. Tipo assim, nada. O que eu acho legal é que a Jane Campion, ela não quer fugir toda essa estética, todos esses elementos do western, né? Ela abraça eles e ressignifica, né? Eu acho isso muito legal. Eles estão lá. Exatamente, porque isso dá mais impacto à mensagem sendo colocada, né? Tem um detalhezinho muito bobo, assim, quando esse rebanho tá chegando, a manada tá chegando na cidadezinha, o cara que tá lá de fora na frente do restaurante, ele sai correndo pra dentro da taverna, e em qualquer outro filme seria tipo assim, gente, chegou o problema, deu merda. Enquanto que lá não, tipo assim, ó, tem que servir o almoço porque a galera já tá de fato chegando. Então assim, os desafios dessa época, sabe, não é você lidar com um pistoleiro ou com os criminosos cercando o gado, ou os selvagens perseguindo o gado, né? Não. É uma mulher sozinha fazer comida pra, sei lá, Exato, 20 pessoas que estão chegando, né, cara? Que loucura. Exato. E normalmente quando o cowboy ele chega na cidade, ele vai pro bar, ele vai jogar poker, ele vai beber, e quando ele chega não é isso que tá acontecendo, tá tendo um jantar formal, tem um pessoal se divertindo no piano, rindo, brincando e tal, e aquilo mexe muito com ele, né, fica nítido que mexe muito com o Phil, né, e quebra essa própria lógica, né, dos filmes de faroeste. Mas eu acho engraçado quando a gente pensa o seguinte, né, porque o Daniel falou, pô, não tem armas, os problemas são outros, né, quando a gente pensa nesse filme, mas todo aquele área ameaçador do cowboy existe, e aí eu relaciono isso muito à própria habilidade com as palavras e a língua afiada do Phil, porque as palavras, elas que machucam, elas são o tiro do filme, sabe? Então quando ele fala, é como se ele tivesse atirado, sabe? E aí dói. Tem vezes que ele nem fala, ele só subia. Cara, aquela cena é excelente. Exatamente.
Fábio, isso aí me lembra aquele meme do cão, que esse cão não morde, mas machuca. E aí ele vai e fala, quando você se forma, né? Isso foi um ponto interessante em relação ao que o Caio falou. Primeiro que realmente você vê aquele grupo de cowboys, não são, né? Na verdade, ali você tem um dono de um rancho com seus funcionários. Ele se comporta como um cowboy, um vaqueiro, mas um pistoleiro, sem pistola. E aí, primeiro impacto é eles realmente vão direto para um restaurante minúsculo e que não tem nenhum clima soturno. Pelo contrário, sabe? Você vê pelo quadradinho, a única janelinha faltando ali, você vê os vidros, né? Você vê ela fazendo a comida lá na cozinha, desesperada e tal. É um lugar completamente rotineiro, assim. E aí, quando você vê o cara tocando piano, tá atrapalhando o almoço do Bill e seus companheiros, aí você pensa, cara, isso aqui for o Velho Oeste, ele vai pegar esse cara e vai quebrar a cabeça dele nas teclas do piano. Isso não acontece, ele só ofende o cara, beleza, tá bom, acabou, porque a gente tá em outro contexto, pô, social. Não, mas não parece que ele deu um tiro pro alto? Não, parece um tiro pro alto, mas é porque nesse contexto, uma ofensa dessa, ou um alerta desse já é um tiro, Mas o legal é que o tempo todo o George tá contrapondo isso, né? O tempo todo, a postura dele é totalmente diferente disso, né? Ele vai ali, ele entende, né? Ele vai lá, conversa com o pessoal, ele pede. Então a postura dele, a lógica dele, ele sabe se comportar naquele ambiente, né? Ele entende aquele ambiente. E esse conflito é muito legal isso, porque o filme já começa com um conflito, né? Já tem um conflito formado. Você já vê que o Phil já tá incomodado ali, né? E essas coisas vão se somando ao longo do filme, né? E isso já é uma coisa ali, né? Que mexe muito com o Phil, né? Porque o Phil, não, ele ainda, no começo ele fala, pô, vamos, sabe o que a gente precisava fazer? A gente precisava pegar esses gados aqui e ir pra montanha, ficar comendo carne de animal, comendo shark. Uns 3 dias e voltar depois. O George dá de ombro, né? Isso, relaxa, só relaxa. Ele fala, pô, cara, não tem mais idade pra isso, né? Ele não fala isso, mas você vê isso. Pô, a gente não é mais garoto, né? A gente não é mais isso. É uma parada interessante, porque se você pensar, a relação dos dois é um tanto distante, né? Ainda que, por incrível que pareça, é o Phil que fica buscando essa relação o tempo inteiro, ainda que seja pela ofensa, né? São aqueles paradoxos do ser humano, né? Eu quero atenção, então eu te ofendo. Eu quero você perto, então eu te machuco, né? Mas o que eu acho interessante é que o George mostra claramente, assim, postura de um irmão, não que seja, mas irmão mais velho, do tipo assim, cara, sossega aí, facho, saca? Tipo, ele sabe lidar com isso, ele sabe que o irmão dele é mal resolvido, ele sabe que o irmão dele é meio mimado nesse aspecto e lida com isso bem, só que ao mesmo tempo que ele tem essa postura tranquila e um tanto passiva, deixa ele espernear que ele não faz nada, o clima de tensão só vai aumentando. Parece que em algum momento o Phil talvez vai explodir, alguma coisa vai desandar. E é legal, assim, que o Phil fala uma frase que eu achei muito legal, tava até conversando com o Fábio também, antes da gente começar a gravar, vai brindar, né, o George, ele não tá lá, ele tá fazendo outra coisa que o Phil não sabe, e isso incomoda o Phil, porque o Phil queria ele do lado dele, então ele vai brindar e ele fala, a nós irmãos, Rômulo e Remo, e ao lobo que nos criou, Bronco Harry, e o Lupo. Chamou a atenção e eu fui pesquisar, né, a história de Rômulo e Remo são 2 irmãos, né, que enfrentam diversas adversidades na vida, e no final eles têm uma divergência, né, sobre onde é que eles iam fundar uma cidade. O Remo acaba morrendo nessa discussão, e Rômulo vai fundar Roma. O Phil, muito sagaz, como ele é, e ele é um cara culto, e ali ele já prova isso, e ele ainda termina, quando ele termina de brindar, ele fala, e o Lupo, que obviamente a minha pronúncia tá errada, mas é ao lobo, o lobo em italiano. Então assim, ele conhece aquela história da mitologia romana em italiano, provavelmente, ele estudou aquilo. E você achou que não ia ter Roma aqui no podcast, porque o Gabriel não estava? Não é Grécia, mas é Roma. Tá aí, ó. É tudo a mesma coisa. Tá É aí. a sociedade europeia aqui, ó. A gente vai chegar no complexo de Vamos ética. chegar. Muito Mas bom. então ali acho que já tá esse setup, né? Ele já tá ali se colocando, olha, um de nós aqui não vai acabar bem, né? E é uma história sobre uma briga de poder também, né? Desses 2 irmãos, são gêmeos, enfim, na história romana, mas é uma briga de poder ali, e que um deles acaba morrendo. Então ele já joga aquilo ali como um sarcasmo dele, E né? uma construção do personagem, A né? sensação que eu tenho do George é claramente assim, tipo, ele aceitaria, ele se abriria pra uma relação com o irmão, sem dúvida nenhuma, mas assim, ele sente de fato que algo incomoda tanto o irmão dele e que tornou esse cara tão difícil de lidar, tão rude, tão árido, tão afastado, que ele basicamente largou de mão, cara. Então, tipo assim, ele mantém um equilíbrio assim, ó, eu mantenho uma relação educada com você, eu sei contornar você, de tão difícil que você é, eu sei conduzir essa situação, mas eu não vou aumentar os laços com você, porque não faz sentido. Você não aceita essa aproximação, e quando eu tento me aproximar, ou quando você vem se aproximar, você só vem pra machucar. Então, assim, por isso que eu acho muito tocante a lágrima de George quando ele finalmente tá junto da Rose, e ele fala, cara, como é bom não estar sozinho. Essa cena é muito tocante, é linda nessa cena, até porque os dois são um casal, de fato. É linda essa Os dois cena. são casados. Mas essa cena eu acho que ela tem uma contradição, assim, não sei se vale a pena a gente entrar agora, porque é curioso, né, porque o George, ele não vira, e aí é uma coisa que eu acho que a gente até tem que falar um pouco mais pra frente, que é sobre o personagem da Rose, né? Ele não vira pra Rose e fala, olha, eu tô muito feliz de estar com você pra mim é muito importante. Não é isso que ele fala, eu não me sinto mais sozinho, então é sobre ele. É sobre ele. Eu tenho uma interpretação sobre essa primeira... É porque o filme é dividido em atos, né? A gente não comentou isso. E esse primeiro ato, eu tenho uma interpretação sobre essas cenas que a gente acabou de conversar aqui, e que pode culminar nessa cena que o Caio acabou de
falar, mas eu não sei se é o momento. Não, eu acho que é o momento, mas deixa eu antes falar, porque eu tô tentando falar sobre a dualidade, quando a gente começou a falar do George e do Phil, sobre a dualidade e essa questão da desconstrução, né, em cima dos dois. Porque, como o Caio tinha comentado, né, o Phil, ele ama um cowboy do passado dele, né, então ele não pode deixar aquilo morrer. É sobre também tornar vivo um amor da vida dele, que é mal resolvido, então como é que ele vai tornar vivo? Eu acho que é tornar vivo até parte grande do que ele é. Exatamente. Já que ele não se comporta dessa forma, ele não permite ser quem ele quer ser, não ser quem ele é. Ele tem que manter aquilo vivo, então eu acho que a aversão dele à civilidade, né, como a gente tá colocando, faz parte dessa desconstrução do western, né, porque é um personagem que quer manter o western vivo porque é o que traz o amor da vida dele de volta. Isso é muito doido, né? Isso já é muito louco, porque, tipo assim, ele resgata os valores do Velho Oeste, ele mantém muito vivo a ideia do mito do cowboy, que era um cara viril, era um cara realmente que executava as façanhas mais impossíveis para um homem, um cara realmente sempre muito sábio e avançado, mas ele tá tentando manter esse mito basicamente por uma paixão, porque ele é apaixonado por esse homem. Uma paixão, um amor, alguma coisa que marcou ele no passado. Não, cara, e Fábio, na boa, vamos ser francos. Se você imaginar que você tá trabalhando o mito do cowboy, em que esse cowboy, esse mito, o mito que é o Bronco, ele era gay, ele era apaixonado pelo discípulo dele, sabe? Tiveram essa paixão, isso já é uma desconstrução que vai muito além, porque quando você fala, por exemplo, sobre, sei lá, Brokeback Mountain, que vai pegar realmente um perfil de um cara, né, do Texas, alguma coisa assim, ainda assim é um cenário moderno, ainda assim o choque é muito menor, sabe? O choque de quando você relembra as façanhas de Bronco, como se fosse John Wayne, e você diz que os dois se deitaram nus, né, sabe, na relva, isso é um choque pro gênero muito grande. Eu acho que, além disso, né, dele querer manter vivo aquilo, ali é aquele lugar que ele sentia mais confortável, né, ali ele podia ser ele mesmo, né, quando ele tava com o Bronco, ele podia ser ele mesmo, o Bronco entendia ele, tanto que ele olha, o Bronco ensinou ele a olhar pras montanhas e ver as figuras, né, então ele se sentia confortável ali, né, não é, eu acho isso muito legal na construção que a Jenny Campbell faz dos personagens, ele não era assim porque ele era assim, ou porque ele era um cara conservador somente, né, ele era assim porque ali ele se sentia confortável, ele se sentia bem, ele se sentia feliz, né, então por isso ele não quer soltar a mão daquilo ali, ele não quer largar, ele não quer amadurecer, né, ele não quer superar aquilo ali. Mas isso é engraçado, né, porque ele é um cara culto, ele é um cara que, pô, teve seu estudo, sabe, é um cara que ele teve acesso a muita informação, mas ele tem que manter vivo uma coisa muito de um passado, justamente porque foi somente nesse passado que ele pôde desenvolver a sexualidade dele. Mas ser culto ali naquele meio é uma forma de fragilidade, né, porque o que ele aprendeu é que não é isso que é importante, o importante é ser forte. Não sei, porque ele faz questão de ser culto. Ali, ele usa a forma dele culta como poder também. Então, quando a Rose tá tocando piano, ele mostra que ele conhece muito de música tocando o banjo. Você vê que, assim, a delicadeza e a precisão que ele escreve, a letra dele. Eu acho que sim, eu acho que você já tem uma inversão de hierarquia acontecendo em que você tem a intelectualidade ocupando os espaços da força física, tanto é que você vê que na reunião com o governador e os pais, o que é debatido ali é tudo que tem a ver com cultura, tudo tem a ver com uma posição cultural, né, de intelecto ali. Ele usa isso como poder também. Ele usa isso como poder, já tá invertendo. Mas ele tem que manter vivo, né, esse passado. E aí eu queria só fazer um comparativo disso com o George, porque o próprio Phil, ele fala pro Pete, né, que ser um cowboy é ser solitário. E ele tá querendo passar a mesma coisa pro Pete. E aí quando você comenta, Rodrigo, dessa cena em que o George chora, eu logo penso o seguinte, cara, o George não é essa pessoa, né? O George não quer ser esse solitário, ele é um cara civilizado e ele quer, como uma pessoa civilizada, vou colocar assim, nesse aspecto que a gente entende como civilidade, formar uma família, sabe? Tipo, ter outras relações, usar outras roupas, digamos assim. Eu percebi o que o Caio falou também, quando ele fala assim, que bom não estar sozinho. Eu falei, caramba, que bom não estar com você, né? Mas assim, não me ofende isso pelo seguinte, a gente tá passando ali numa transição de uma sociedade, como eu falei, completamente baseada no indivíduo, até porque realmente é quase uma sobrevivência do indivíduo, então ainda é muito assim. Então, por exemplo, se você pensa, o cowboy, ele vai se tornar esse mito porque ele consegue sair dos pequenos centros comunitários que existem e enfrentar aquela selva inexplorada. Então, assim, é o indivíduo. Então, quando você pensa num cara como o George, que ele não tem como não pensar nele apenas como um indivíduo, sabe? Então ele pensa, cara, que bom que eu não estou sozinho, que bom que eu tenho alguém. Talvez numa nova etapa de amadurecimento emocional, ele vá pensar de fato nela, porque ela gosta dela, mas ele depois vai colocar essa coisa, que bom estar com você, porque no primeiro momento, cara, ele quer sanar talvez a coisa mais profunda que ele tem, que é bom que eu tenho alguém, porque, né, é muita questão do indivíduo, né, quando você pensa no Velho Oeste. Eu não discordo de você nesse ponto, eu acho que é uma coisa que a gente talvez fale mais pra frente, que na verdade isso é só, e aí eu acho que também, mais uma vez, a habilidade da Jenny Campbell é um espectro do machismo, a forma que ele fala com ela, né? Então eu acho que isso fica muito claro depois do papel da Rose, né? Quando você desconstrói o gênero, a gente automaticamente você já está desconstruindo toda essa estrutura social que nós temos baseada no homem, né? Na masculinidade, essa que a gente chama hoje de
de masculinidade tóxica, né? Então, assim, você vai ver os efeitos disso, e aí que o filme é muito interessante, porque ela vai se interessar pela rotina e pelas consequências dessa, como a gente falou, dessa estrutura, a gente conversou até um pouco disso lá em Batman, e os efeitos em todo mundo. Então você vai ter o George, por mais que ele consiga ser empático com a situação da esposa dele, além dele olhar que bom que eu tenho alguém, ainda com uma questão de posse, mas também como ele mantém ainda uma rotina que praticamente ignora ela, ainda que ele goste muito dela. Ele vê que ela tá bebendo e ele ignora solenemente. E ele ainda cobra dela algum tipo de talento para que ela fique mais acoplada, mais integrada àquele nível social que ele tá. Aquela sociedade. Isso é obviamente machismo. E aí você vai perceber também, por exemplo, a mulher no Velho Oeste tá sempre esperando o cowboy. Ela nunca questiona o fato dela passar enquanto o cowboy está lá. Ela se dedica a ele. E quando ele sai, ela fica à espera dele. Isso nunca foi discutido. Nesse filme aqui, cara, vamos imaginar que o George teoricamente faz... Ele, no fundo, ele faz o papel ali. Ele é o homem e faz o papel do cowboy ali na relação com ela. Ela não consegue esperá-lo porque ela precisa ter a rotina dela, o trabalho dela, a vida dela. E ela, como tá sozinha, sem um trabalho, vivendo o luto da perda do ex-marido, ela volta a mergulhar na bebida. Tem essa de, ai, que bom que eu tenho alguém, então já tô satisfeita e vou viver feliz até o final, sabe? Isso não existe. Quer desconstrução maior do que essa, né? Desconstrução maior do que essa é só do filme, que ainda é maior ainda, né? Essa interpretação que vocês fizeram do George, eu acho que é isso, ela é pertinente, mas eu acho que com a minha interpretação eu coloquei uma camada a mais nesse personagem. Fodão, toma. Manda pra Jenny Campion depois. Não necessariamente ela tá certa, né? Não necessariamente. Não, vai lá, Daniel, por favor. Pra falar do George, eu vou voltar a falar do Phil. É interessante que logo no início do filme mesmo, a primeira cena do filme é um enquadramento e a câmera anda, né? Então, enquadrando e andando, começa ali justamente naquele filme, enquadra o Phil e ele anda pra esquerda, salvo engano. E ele entra em casa, e assim que ele entra em casa, o Cumberbatch, ele dá uma olhada pra fora. É sigelo, ele dá uma olhada pra fora. Eu acho legal que, sempre que a gente se fala do Phil, remete à natureza, remete ao que tá fora. É óbvio que as janelas em ambientes fechados, elas são a fonte da iluminação de muitas cenas, mas, por exemplo, na cena em que a gente tava discutindo do piano, né, do jantar, é muito interessante como ela enquadra, por exemplo, o Phil com a porta atrás, ou seja, a conexão dele tá lá fora. Enquanto o do irmão, o George, ele tá enquadrado na frente da pequena janela que dá para a cozinha. Só que o enquadramento dele não é exatamente em frente à janela da cozinha, ele tem só uma parte da cabeça. É como se esse Bronco Harry que tá lá na natureza, que é pra onde o Phil olha o tempo todo, que é a conexão dele, né? Ele afetou essas duas pessoas. Ele tá marcado nessas duas pessoas. Só que para o Phil, ele é presente, ele tá sempre lá. Enquanto pro George, ele é uma influência, mas essa influência tá ficando cada vez mais de lado. Eu até adiciono uma parada. Eu acho que vai até... O George, na verdade, teme essa figura e quer mais que desapareça esse arquétipo na sociedade, porque pra ele não faz sentido ter isso, né? Essa estrutura, ela se repete, tá? Pelo que eu percebo, ela se repete ao longo do filme, durante boa parte do filme, né? Quando você tem um enquadramento em locais fechados, sempre que você remete pra natureza, você tem uma influência do Bronco Harry de alguma forma. Mas as janelas, elas continuam aparecendo com cenas com outros personagens. E eu achei interessante que, por exemplo, quando você tem uma relação da Rose com o George, as janelas estão com uma cortina. Essa conexão com lá fora, ela não é direta, como nas cenas em que você tem o Phil, por exemplo, onde quando você mostra uma janela, você tá vendo lá o fundo, você tá vendo a natureza de fato. O Phil é o bicho do mato. E aí, culminando na cena que vocês estavam falando, né, que o George, ele fala que ele não tá sozinho, quando ele fala isso, a primeira coisa que eu percebi foi que ele não fala olhando pra ela, ele olha pra paisagem, ele olha pra natureza, ele fala, ó, que bom que eu não tô sozinho. Então, quando ele fala isso, pra mim, ele não tá falando só como uma autoafirmação, ou como todos os outros pontos que vocês falaram. Ele tá mandando uma mensagem pro Bronco Harry, ele tá falando, olha só, eu não tô sozinho, eu não tô na mesma condição que o Phil está. Eu gosto, mas eu tenho uma outra interpretação a respeito disso. Pra mim, quando ele fala, eu não estou sozinho, é quase que uma questão sobre o íntimo dele, sabe? Ele tem alguém com quem ele pode dividir o que ele sente na intimidade dele. Mas é curioso como ele não fala isso pra pessoa. Sim. A minha questão toda foi, por que ele não falou isso pra ela? Claro. Ele quis firmar antes uma coisa pra si, né? no íntimo Sim. dele pra outra pessoa. Não sei, porque pra mim, o início, quando ele começa a chorar, ele vira de costas justamente pela vergonha de estar chorando, porque ele não poderia fazer isso com o irmão. Então talvez ele não estivesse olhando pra paisagem, ele estivesse escondendo dela, que ele vira as costas pra ela. Eu acho que é isso aí. Eu acho que é exatamente isso. Eu acho que, tipo assim, até porque a gente não pode esquecer que a estrutura desse machismo tão intenso ainda existe, e ele tá escondendo o choro, a lágrima dela, com certeza. Ele também é machista, né? Muito machista. E aí claro. ele esconde justamente esse íntimo dele. E quando o Phil percebe que o garoto tem uma intimidade próxima da do Phil, sabe? Que tipo, eles são parecidos, o Phil fala pra ele que é um mundo solitário. É um mundo que você tem que esconder a sua intimidade. Ele é o verdadeiro cowboy solitário. Ele é o verdadeiro cowboy solitário. Ele de fato é solitário. A solidão né? tá em você ter que esconder o seu íntimo, sabe? Quem você é de fato. E você nunca vai ter um companheiro verdadeiro, porque a sociedade não permite. Exatamente. Então você de fato é solitário.
por isso que o único companheiro que ele teve de fato foi o Bronco Harry. Bronco Harry significa ele reafirmar quem ele é, né? E naquela sociedade ele não pode fazer isso. Ele não pode fazer isso, e eu acho cruel pra caramba. O filme mostra que ele de fato não pode fazer isso. Porque na hora que um pingo de fragilidade dele é mostrada, primeiro sinal de fragilidade dele é mostrada, o Peter usa isso pra acabar com a vida dele, né? E eu acho isso uma ironia interessante mesmo, porque se você pega a filosofia, vamos dizer, religiosa da época, cristã, na época era mais intenso ainda. Você tinha uma ideia de pecado, né, total, né, de um homem se relacionando com outro homem. E quando ele revela isso pro Peter, no fundo ele é castigado. É confirmado esse poder do cão, né? Tipo assim, ele é castigado. Posso até relacionar com uma outra cena, porque quando eu tava falando do íntimo, né, e revelar o seu íntimo, eu imagino que todo o íntimo do personagem do Phil, até trazendo o que o Daniel falou, ele tá do lado externo da casa. Ele tá no meio de um descampado com um lago que tem no meio de um monte de galho, sei lá, não sei como é que ele entra ali. Mas perfeito, ele tá ali num pedaço que é uma clareira no meio de uma floresta, sei lá, digamos assim, né? E aí o íntimo dele tá todo ali. Tá lá as revistas do Bronco Harry, o lago onde ele se desnuda, né? Porque ele não se desnuda em casa, ele se desnuda no lago. E acho interessante que quem invade o íntimo dele, e aí invade fisicamente, é justamente o Peter. O Peter invade o íntimo dele. Então, a partir desse momento que tem a virada pra ele, pra mim, talvez vocês tenham outra opinião, mas pra mim, a partir desse momento que alguém alcança o íntimo dele é que ele pode se abrir com essa pessoa. Então ele começa o processo de se abrir com o Peter, a partir disso. Eu acho que começar o processo eu concordo, mas eu acho que a coisa é enfatizada e fortificada na cena em que o Peter ele atravessa o acampamento dos funcionários. Mas aquilo ali, acho que reforça o que o Fábio tá falando. A hora que ele aparece, que ele muda a postura dele, e aliás, o ator manda muito bem nessa cena, né? Ele muda a postura dele, ele chega, né, altivo ali, ele chega com uma segurança mesmo, e ele mantém o jeito dele, né? O jeito mais delicado dele. Mas ele se sente seguro porque ele viu que o Phil, ele tem também o lado dele. Ele tem uma fragilidade também. Ele é uma pessoa sensível também. É isso que eu ia perguntar pra vocês. Se vocês acham que essa percepção que ele tem do Phil, ela acontece nesse momento, ou se ele reconhece isso antes. Se ele reconhece isso lá na primeira cena em que eles têm uma relação no bar, né? No bar não, na relação que eu digo, um contato, tá? Eles têm um contato no primeiro momento lá na cena do jantar. Porque há uma conexão ali entre os dois, visual, uma tensão entre os dois. Tem a cena até que me marcou bastante, que é quando ele pega a flor feita pelo Peter e a câmera fecha bem, quadra bem na flor, e é um movimento erótico ali, né? É super erótico. Eu falei, será que aqui eles se reconheceram enquanto semelhantes ou não? Cara, pra mim não. Eu acho que naquele momento, a minha interpretação dessa cena é que o Phil, ele sentiu uma atração ali, né? Sutil, revendo agora, eu reparei essa questão da Rosa, e a história que ele conta logo em seguida é como o Bronco Harry conseguiu domar um cavalo só com amor, só falando no ouvido do cavalo sobre amor. Então ele coloca um desejo dele ali. Ele pode ser esse cavalo, né? Eu não sei nem se ele é esse cavalo, mas ele coloca um desejo ali. Você vê que quando ele fala aquilo, tem um desejo, tem uma paixão ali, né? Eu vou falar que ele é o cavalo só porque depois eu vou relacionar com outra coisa. Eu também. Eu até sei o que você vai falar. Tem uma cenazinha pequena também, passa muito rápido, que é o menino quando sai, né? Ele usa um bambolê do lado de fora da casa. Não sei se vocês lembram disso. E uma menina passa e vê. E assim, quando a menina passa e vê, ele para. Mas essa cena é uma riminha visual, né? Ele tá balançando uma cadeira, ele tá brincando com uma cadeira, e aí depois corta pra ele, né? Então é uma riminha visual ali dos dois. Cara, eu acho que pra mim, a conexão ainda, quando tem a cena do restaurante, que finalmente o Phil vai almoçar, né, no restaurante da Rose, ali ainda é unilateral. O Phil, ele reconhece de fato ali, ele reconhece já, pra ele já chama a atenção o fato daquele garoto ter feito tanta delicadeza, aquela rosa ali, óbvio. E eu acho interessante, realmente, o cara falou que, esse ponto, ou um desejo, ou talvez um interesse, assim, instantâneo, que ele teve que controlar ali, queimando a flor, talvez. Mas ali ainda é uma estrutura de dominância partindo do Phil dominando, de fato, o Peter. Tanto é que magoa o Peter, machuca o Peter, de fato. Quando ele volta pra cozinha, ele tá chorando, né? É quando começa a relação ali, né? Estabelecida ali. E vale ressaltar uma coisa importante do Phil. O Phil, ele construiu pra ele, herdado dos ensinamentos do Bronco, né? Construiu essa imagem do vaqueiro, né? Pra esconder a verdade de que ele é gay. Só que, tipo assim, o que eu acho interessante é que toda a chance que ele tem pra reforçar a imagem dele, né? Do cara durão, do cara duro, do cara bronco, ele usa de forma extremamente exacerbada. Eu lembro que no início, quando eu comecei a ver o filme sem contexto nenhum, eu falei, cara, tá me incomodando muito a postura do Benedict Cumberbatch, sabe? Tipo assim, ele tá tão ereto que ele tá quase curvado pra trás, ele tá artificial. Eu não tô gostando disso. E depois você entende que, na verdade, ele tá interpretando, sim, o personagem. É o personagem interpretando um personagem, né? Extremamente exagerado. E pra mim, a beleza desse personagem tem no fato dele não tomar banho, né? Tipo assim, ele tá sempre engordurado, o cabelo dele dá um incômodo, assim. E, cara, isso serve pra vários aspectos. Não só pra você mostrar aquela falta de preocupação com a limpeza e higiene que tem um cara durão, que vive na selva, mas serve também pra você manter a distância
aparência das pessoas pra você não ser investigado de perto, saca? É literalmente uma casca, né, que ele usa. Tanto que quando ele se abre, quando ele vai lá ver as revistas, ele vai se masturbar, né, que é claramente uma cena ali de masturbação, ele toma banho. Ali ele quer tirar aquela casca dele, ele se permite ser, e ele sente ali, e pô, essa cena é linda, cara, eu chorei vendo. Aí, Fábio, você diz que eu não choro, mas eu chorei vendo essa cena do lenço. Caraca. Cena que ele passa o lenço no corpo e ele se permite sentir ali, né, ele tá sem aquela casca, então ele sente ali, a pele dele tá sensível, então ele sente aquele lenço, ele sente aquele toque, que certamente é o toque do Bronco Harry. Não, né? mas colocando o último ponto da sujeira, que assim, quando ele vive com esse personagem, essa máscara, essa casca que vocês colocaram, é também a maneira como ele se sente quando ele se boicota, cara, ele se sente sujo, né? Não sujo pelo preconceito que colocam nele, por ele ser um homem sujo, entre aspas, mas também por ele sentir ele contrariando o que ele é de verdade, né? Então vale toda essa relação. Isso é um ponto interessante, que assim, que ao mesmo tempo ele precisa criar essa redoma para as pessoas não se aproximarem. Eu acho interessante como a Jenny Campion, ela aborda essa situação dele como natural. É a natureza dele, né, de fato, né? Tanto que quando ele tem essa conexão com a natureza, aquilo é a natureza dele, mas que ele precisa moldá-la e transformá-la pra viver em tempos como o que ele vive. Só curiosidade, fica a informação, pra compor esse personagem, ter essa sensação de repulsa nas pessoas, o Cumberbatch pediu basicamente pra figurino dele não ser lavado, ele deixou de tomar banho durante as gravações e ele simplesmente não conversava com a Kristen Dunst, porque o personagem dele, os personagens precisavam ter um afastamento de fato. Então foi o método que ele usou ali pra... E vou te falar uma coisa, eu acho que o Phil, ele não é só necessariamente afastado da personagem da Rose, né? Eu acho que ele tem uma ojeriza ao feminino, né? Porque aquilo ataca ele pessoalmente, né? Exatamente. A Rose significa... o que ele não pode alcançar. Exato. O que ele não pode alcançar. Não, e cara, quando ele agride uma égua, quando ele despeja a raiva que ele tá sentindo na Rose, ele agride uma égua, ele não agride um garanhão, exatamente. Um cavalo. E eu acho, assim, essa cena toda, essa brincadeira que tem com ele usar a sujeira como um escudo, é que quando você, e aí até falando de uma perspectiva pessoal, né, quando você tem pessoas LGBTs, quando tem contato com a sua sexualidade, né, e você consegue, ou você pensa sobre isso, ou você vive isso, você se sente extremamente sujo, você se sente mal por aquilo, né, sua sexualidade desviante, né, obviamente muito entre aspas aí, você sente que você tá fazendo uma coisa muito errada, que você é sujo, que você tá fazendo uma perversão, né, porque a sociedade te ensina assim. Então na hora que ele encampa essa sujeira pra si, que ele veste essa sujeira, é uma dicotomia interessante, né, que ela trabalha isso em várias coisas ao longo do filme, então é uma dicotomia interessante, ele abraça aquela sujeira também, né, a forma que ele se sente sujo o tempo todo, né, porque ele tem esses desejos, então ele abraça, ele resolve abraçar aquilo. Ele tá desconfortável o tempo inteiro. Exato, né? E aí é uma dualidade, eu acho, que ela constrói muito legal sobre isso, né, ao mesmo tempo que você se sente sujo pelo que você pensa, pelas coisas que você fez ou faz. Tipo, décadas e anos e anos e anos aquele é tido como errado, como... E ele assume pra si, eu sou sujo, porque eu penso isso, porque a minha sexualidade é desviante, porque eu não deveria fazer isso. Me torna fraco, me torna frágil, né? Me torna... Exatamente. Então ele mesmo assume pra si esse papel, né? Que é um papel que a gente tenta quebrar e é uma coisa, né? Que a gente, felizmente, hoje é muito mais fácil isso, né? Assim, ainda é muito difícil, mas é um pouco mais fácil do que em 1925 era uma loucura, né? Então é muito interessante esse papel que ela coloca, né? Essa brincadeira toda que ela coloca em relação a isso. A gente não comentou até agora muito, né, do fato da personagem da Kristen Dunst, da interpretação dela enquanto atriz. Nessa cena em que ele fala pra ela que ele não tá sozinho, cara, o olhar dela passa tanta informação, cara. Ela não fala nada, né, na cena, mas ela devolve um olhar pra ele de, pô, que bom que eu não tô sozinho também, porque ela perdeu o marido. Ela consola ele de certa forma porque enxerga nele um menino, talvez, um garoto, sabe? Eu acho que ela vem forte também pra essa categoria. A gente vai poder ter espaço pra falar só dela, porque, de fato, eu também me surpreendi. Eu só queria finalizar com uma parada só sobre essa clareira, que eu não consegui fechar a minha ideia, porque ao mesmo tempo que, tipo, eu comentei, cara, a invasão do íntimo dele, esse garoto que estuda, o Peter, né, que estuda, que planeja, que busca, né, que ele é muito calado e, assim, sabe, ele fala quase que o necessário, ele me passa uma ideia muito de que, tipo, ele tá, de fato, entrando na cabeça do Phil. E quando ele entra nessa clareira, isso me lembra muito uma questão, tipo, quase que uma terapia, sabe, pro Phil. Não sei porquê, mas isso me passa essa sensação de que, tipo, cara, alguém conseguiu entrar no meu espaço. Qual é a primeira reação quando alguém entra no meu espaço? O incômodo gigante. Então ele corre pelado atrás do cara. Mas, ao mesmo tempo, isso começa a ser, de fato, prazeroso. Porque, cara, calma aí, eu posso me abrir um pouco, sabe? Eu posso ir me abrindo um pouco. Então ele vai se abrindo um pouco e ele vai se permitindo se conhecer. Então, essa clareira, pra mim, é muito sobre, sabe? Quase que o inconsciente dele, sabe? Cuidando pra que nada daquilo vaze. Eu acho que é o íntimo do íntimo, né? É tipo como se ele estivesse
começa a entrar nas profundezas subconscientes do... E ainda tem um lago, né? Então ele consegue se afundar ali, sabe? Tipo, fica uma questão poética em cima disso. Eu gosto muito disso. Sim, sim. E engraçado que a desculpa da primeira camada, digamos assim, até do próprio personagem, a desculpa é de que ele faz isso pra atingir a Rose, né? Ele tá fazendo aquilo pra atingir a Rose, né? Eu imagino que o personagem deu essa desculpa pra si. Eu vou me aproximar desse menino. É o consciente dele, né? O consciente dele é esse. Estou atingindo a Rose, estou fazendo mal. Mas no fundo... Não é isso. Não é isso. Nessa cena do banho, você falou, Fábio, a câmera enquadra o Phil só o olhar dele, né? Não sei se vocês perceberam, metade do quadro, né, é ele pra fora d'água e a outra metade é só água. E a água tá vibrando, cara. É como se por dentro ele tivesse, cara, se remoendo, porque ele acabou de ter uma discussão, né? Ou então ele tá fazendo movimentos. Ali ainda não. Ali ainda não. Só pra concluir um argumento que eu usei lá atrás, eu falei que o filme é dividido em capítulos, né? E nesses primeiros capítulos eu associei a ideia do Bronco Harry com a natureza, né? Espaços abertos e por aí vai. Depois que aparece a cela do Bronco Harry, sempre é o cavalo que vai mostrar a presença do Bronco Harry. Então, nessa cena, por exemplo, que o Caio falou da masturbação, o que eu achei curioso é, o ponto em que ele tá é um ponto de difícil acesso. Ele tem que até que passar por baixo de um conjunto de raízes, né? Mas lá no fundo, tu vê o cavalo. Tem um cavalo lá no fundo. Tem um cavalo lá. Como? Entrou. Sabe? Então, assim, é uma... talvez o cavalo seja até uma presença ali, a presença, né, do Bronco ali, né? Boa sacada. Ô, Rodrigo, você falou que queria falar dos cavalos e tal, porque você comentou sobre essa cena da égua, a princípio. Isso já me traz uma relação com o western, que é engraçado, né? Porque o cavalo normalmente é endeusado, né, no western. Aqui o cavalo, o Daniel já trouxe também a interpretação dele, de que representaria o Bronco Harry, por exemplo, na cena do lago. Então já começa com essa sensação de que, tipo, os animais, eles têm alguma representação, pra mim. E quando ele meio que maltrata um cavalo no filme, sabe? Tipo, o que ele faz com a égua lá, batendo com ela, casaco lá, com a jaqueta, sei lá. É meio que uma maus trato, isso já me traz uma noção de que, tipo, cara, calma aí, aquela sensação que você tem do western, que o personagem bonzinho, ele trata muito bem, sabe, seu cavalo como grande companheiro dele, aqui não existe tanto assim. Então já começa que o Phil, nem pra esse western, ele seria o mocinho. Você acha que ele é colocado como mocinho no filme? Não, mas nem nesse western, que ele se imagina o mocinho. Ah, sim, ele se coloca nessa posição. Ele se imagina um cowboy, ele é o cowboy, o cara durão, o cara que, pô, sei lá, vai buscar a ordem. Cara, mas aí, olha, vou te falar uma coisa, Fábio, isso eu quero falar. Ele é o cara durão que ele teme e não gosta de dormir sozinho sem o irmão. Ele sente a falta até física do irmão dele à noite. Ele é o cara durão que ele cagueta o irmão pra mãe, sabe? Isso é coisa de moleque mimado. Então, tipo assim, ele na verdade ele é um grande mimado. Por exemplo, quando ele... Eu acho muito engraçado quando ele desce, ele tá dormindo, ele tá acordado, o irmão chega depois de ser encontrado com a Rose e ele faz questão de falar o seguinte, ó, já que você me acordou, eu vou acender um cigarro. Ele tava acordado. Isso é o chiliquinho. Aí ele tenta puxar uma conversa com o irmão, porque ele quer se aproximar do irmão, mas ele não sabe fazer isso. Ele também fica naquela de querer ofender, eu sou o machão. Aí, obviamente, ele fala umas merda, o irmão não dá muita moral. E quando o irmão fala, olha, eu tava com ela, ele fica puto e fala, se ofende. Aí ele chama o cara de gordo. Então, é a relação dele. Quando ele se sente incomodado pelo irmão, seja por uma questão mesmo que afete a carência dele, ele ofende. Ele é extremamente dramático, né? Ele é o oposto daquele herói sisudo do western clássico. Por isso que é difícil a interpretação do Cumberbatch, né? Que ele tá realmente, como o Rodrigo falou, ele é um personagem, tá interpretando um outro personagem. Ele é extremamente imaturo, ele não teve amadurecimento emocional, sabe? Mas eu acho que ele não tem essa percepção. Não tem. Sabe? Não tem. Na cabeça dele, ele é a continuidade do Bronco Harry. A imagem que ele tá projetando na cabeça dele é isso. Ele é esse... Eu também acho. Até nisso eu acho que ele falha, porque quando ele maltrata o cavalo, sabe? É isso, é tipo, essa questão. E aí, o domínio que os cavalos têm sobre o gado é o mesmo domínio que ele tem que ter sobre todas as pessoas que estão ali. Então, pra mim, o gado também, ele tem uma representação, sabe? Porque o que ele faz é guiar. Ele é o grande líder que vai guiar todos. Então, ele se posiciona dessa forma e, ao mesmo tempo que ele tem que guiar o gado, ele tem que guiar aquelas pessoas pro que eles deviam fazer de correto. E aí, eu acho engraçado que quando o personagem do Peter aparece, a primeira relação que ele tem é com o cachorrinho que tá ali, sabe? Tipo, que não necessariamente tá naquele contexto com algum objetivo muito claro, sabe? Não tem muita função. Não tem muita função. E o Phil tem poder sobre ele, né? Que o Phil dá um assovio e o cachorro vai pra cima dele, né? Vem pra ele. E o cachorro vai pra cima dele, exatamente. Então, eu acho engraçado que o Peter, sabe? Tipo, ele logo se aproxima de quem? Do cachorro. E por fim, eu
queria lembrar que, assim, tem uma representação, por exemplo, até no disco do Pink Floyd, né? Que é a vaca, né? A vaca tem uma representação feminina na sociedade. Justamente porque, pelo menos numa concepção, é como se fosse, tipo, que gera o leite, que, sabe, tipo, amamenta, né? Traz esse contexto. Mas claro que é um pensamento machista, sabe? De, tipo, fazer essa relação, né? A mãe com a vaca na sociedade, mas que ele trabalha assim também, sabe? Então, pra mim, tudo aquilo, sabe? Tipo, tanto faz, a vaca morreu, deixa ali, sabe? Tipo, eu não quero me importar com a vaca, eu vou queimar o couro delas, sabe? Tipo, eu não quero que isso tenha alguma relevância, nem pra vender ele quer que isso tenha relevância. Então, sabe, logo trouxe essa ideia de, caraca, aquelas mulheres que estão naquela casa, pouco importa, elas não têm fala, elas não podem dizer o que pensam, sabe? E pra mim, o Phil é isso, sabe? Ele coloca também esse pensamento sobre as vacas ali na sociedade. E aí é mais uma vez ele colocando a necessidade de reafirmar um tradicionalismo dele, né? É uma sociedade que tá saindo de um patriarcado formal, entre aspas, para um patriarcado estrutural. Obviamente, se existe um conceito acadêmico disso, eu não tô citando fiel, não tenho estudo sobre isso, mas enfim. E a Jenny Campbell trabalha com isso, né? Até essa questão que a gente colocou, essa questão do machismo do Phil e o machismo do George, tem essa mudança, né? Você deixa de ter um patriarcado formal ali, que é o homem que manda, pro George ter ali que um patriarcado diferente. Cara, mas eu acho que é isso, assim, todos os signos do feminino nesse filme, o Phil repudia. Até agride, na verdade, né? Porque, é óbvio, ofende muito mais a ele. Isso é uma parada inegável, né? Cara, você falou do cavalo, eu acho que tem uns símbolos do Velho Oeste que são muito importantes e que são desconstruídos aqui também, que aí, realmente, ela vai muito fundo. O cavalo, por exemplo. O cavalo não é só o companheiro, né, do cowboy, né? Ele tem uma ideia, de fato, de ser o próprio cowboy. Ele é elegante, apesar de ser viril, musculoso, viril, é bonito, ele tem força física, ele tem agilidade, né? O cavalo, ele é uma bela representatividade do que seria esse arquétipo do cowboy, né? Do John Wayne, do Clint Eastwood, né? Do seu companheiro, né? Inseparável e tal. Até porque, na época, era o veículo mais importante, né? E aqui, cara, o cavalo, ela só basicamente, a Jane Campion usa a ideia da virilidade pra trabalhar o tempo inteiro. Então, essa musculatura do cavalo, né? A beleza do pelo brilhante, do cabelo, dos fios, da crina, ela faz alusão direta quando o Phil tava falando sobre a relação que ele teve com o Bronco. Então, assim, ela tá pegando o símbolo majestoso do cavalo no Velho Oeste e tá colocando ele como uma alusão direta ao sexo, né? Nem sexualidade, ao sexo de fato. E, outro símbolo também clássico é a própria corda, o laço. O cowboy usa o laço pra enlaçar o animal, enlaçar o criminoso. É como se fosse uma arma dele, né? Tipo assim, é uma arma de domínio, uma arma de dominância. E aqui você tem um laço tendo inúmeros significados. Desde você ter, assim, pro Phil, ele é o elo, é o laço com o passado dele, com o que ele é, com o Bronco. É um ritual do enlaçar. E é um poder, né? Que ele tem sobre os animais, né? Laçar é ter poder, amarrar. O laço é isso, é o poder. E aqui ele tá sendo desconstruído novamente, né? Tipo assim, o laço, ele tem essa relação com o Bronco, mas não é uma relação de discípulo, é uma relação amorosa. O laço lembra ele, o laço é o elo entre os dois, né? O laço tem uma conotação sexual quando ele tá contando essa história também. A câmera percorre o laço no movimento. A cela, né? A cela também. A cela é onde ele se permite tocar, ele passa a mão na cela com carinho, ele monta na cela, ele gosta de ficar montado naquela cela. Cavalga na cela. Então a Jane Campbell tá pegando todos esses significados, tá colocando toda a carga sexual que já era muito usada fora dos filmes do Velho Oeste. A galera comentava, já toca nesses assuntos. Ela usa completamente. O cavalo não tem nome. E era muito comum em filmes de faroeste essa personificação. Você dá um nome pro cavalo que você tá dando uma importância pra ele, né? Companheiro. Aqui não tem nome, meu irmão. É só uma égua qualquer. E ela usa esses símbolos do western pra criar erotismo. Eu achei... Tem uma cena que o pessoal tá tomando banho, né? Então são um monte de homem musculoso, de chapéu. Tem um cara deitado em cima de um cavalo, né? Só com o chapéu, pelado. Um cara deitado em cima do cavalo, um cara tentando tirar a calça do outro. Então ela cria todo um erotismo ali em torno disso. Eu acho que ela usa isso perfeitamente bem. E, tipo assim, tinha que ser realmente uma diretora pra fazer isso dessa forma. Então, bem feito. Evocar isso que tava lá o tempo inteiro. Quando você coloca até no filmes do John Ford. Tava lá o tempo inteiro é muito forte. O John Wayne, sabe? Com a postura ereta dele em cima do cavalo, você já tá puxando pra sexualidade. Você tá puxando pra tudo isso. O cavalgar. E fora que, assim, você tem um lado mais pesado até, mais profundo da questão da corda, em que o enlaçar da corda de você trançar aquele couro seco mostra também um ato que Phil fez durante muito tempo, que é dar um nó no que ele é, que é você enlaçar o que ele é, a pessoa que na verdade ele é, e ele tá colocando lá naquela caverna, lá naquele lugar que o Fábio falou, escura, enlaçada, cheia de nós, assim, escondida de todo mundo, né? E fora que ele vai morrer pela corda. Isso tá, tipo assim, vai morrer pela uma corda contaminada, envenenada, né? Tipo assim. E eu fiquei muito na dúvida, se ele já sabia que o pai do Peter tinha morrido enforcado, porque quando ele fala que o presente que ele vai dar pro Peter é uma corda, ele sabe. Ele sabia, né? Ele morreu enforcado? Morreu enforcado. Eu vi isso no livro, diz
que não é não, cara. Ele morreu enforcado. Tem 2 cenas que reforçam isso, pelo menos no filme. Quando ele vai dormir pela primeira vez na estalagem, percebe uma corda no chão pra incêndio, uma coisa assim, utilizar em caso de incêndio. Faz questão de filmar isso. Ele sabe que ele se suicidou, né? Ele se suicidou enforcado. O Peter até fala assim que eu vi ele enforcado. Calma aí, não, mas isso aí depois que ele já falou que ia dar a corda de presente, entendeu? Não, depois, o ponto é, na hora que ele está dando a corda de presente, eu fiquei pensando, será que isso foi também uma forma de machucar o Peter, sabe? Porque ele fala, olha, eu vou te dar uma corda, e o pai do garoto morreu enforcado por uma corda. Aí eu fiquei pensando nisso. Eu não acho que tenha sido. Eu acho que talvez ele saiba, o filme não deixa isso tão claro. Eu acho que a corda pode ter significado sim, é tipo mais uma ofensa. Eu acho que não, porque aí ele já tá criando um vínculo de discípulo e ele vai passar pra ele todo esse trabalho de como você vai construir sua persona de cowboy. Legal. Porque quem ensinou ele a fazer a corda foi o Bronco Harry. O Bronco Harry. É o legado do Bronco Harry pra ele que ele tá passando pra frente. E eu acho que essa corda pra ele é muito sagrada, pra ele contaminar com uma ofensa barata dessa. Exatamente. Sabe? Quando o George, ele entra em casa e é a cena em que ele fala, finalmente, né? Você comentou a cena, inclusive, Rodrigo, que ele comenta finalmente que ele se casou com a Rose. O Phil fala que ele poderia arranjar uma outra pessoa sem ter que se enforcar. Então, me parece que ele sabe, sim, que há alguma relação entre o enforcamento e a Rose. Que ele usou essa expressão. Pode ser uma figura de linguagem, pode ser, mas ele fala exatamente isso. O que eu tava querendo pontuar em relação do livro é que eu vi que, pelo que parece, não deixa claro se o pai foi enforcado ou se ele se enforcou. E o livro sugere que talvez o Peter tenha uma influência nessa morte por processo de humilhação, né, destruindo o psicológico do pai, por toda a relação que o pai tinha, óbvio, com a mãe dele. Por que eu acho esse um ponto interessante? Porque eu acho, o Peter, ele percebe o processo degradatório da mãe, eu acho que é muito por isso, talvez, porque ele vê que a mãe está se embriagando e ele vê que além do processo de embriaguez, você tem um fio humilhando e destruindo essa psique da mãe. Então, eu acho que ele pode estar imaginando que o resultado da mãe vai acabar sendo tomar a mesma atitude do pai que passou por esse processo. Mas não precisa dessa informação, sabe? Não precisa. Pra mim, você só precisa da informação seguinte. O Peter é uma pessoa que perdeu o pai pra bebida. E ele tá perdendo a mãe agora pra bebida. E quem está fazendo a mãe entrar nesse processo é o Phil. Então é ele que ele vai eliminar. Acabou. Vale lembrar que o filme começa com uma narração do Peter justamente questionando, né? Você não salvaria sua mãe? É uma coisa mais ou menos assim. Ele né? fala assim, eu tinha que salvar a minha mãe, era o que eu tinha que fazer. Tinha que salvar. Não, ele fala assim, que homem eu seria se eu não ajudasse a minha mãe. O uso da palavra homem aí é interessantíssimo, né? E sabe o que é interessante? Assim que ele fala isso, o filme corta pra mostrar os vaqueiros. Tipo assim, mostra os funcionários da fazenda. Como se o homem que a gente tá esperando, que salvaria ou ajudaria a mãe, são os vaqueiros, são os cowboys. No fundo não é, quem tá falando é só o Peter, que a gente não viu até então. E é curioso que a Jane Campion usa um símbolo muito comum de western também, né, de faroeste, que é o Phil, ele tá sempre de chapéu preto. E o Peter, ele começa a usar um chapéu branco. E isso normalmente no western quer dizer que, né, o chapéu preto quem usa é o vilão e o chapéu branco quem usa é o mocinho, né? Então ela usa bastante esse simbolismo do filme de que ele, no final das contas, vai ser o mocinho da história, apesar de não ser exatamente isso, né? Apesar de ser um mocinho ali... Exatamente. Eu também acho que seja isso que ela queira passar. Agora, vamos falar um pouco da Rose, porque, cara, quando eu tive o primeiro contato com esse filme, eu não tinha percebido o quão boa era a atuação da Kristen Dunst nesse filme. Passou desapercebido por mim, um momento passou, exagerado, sem muita variação, sabe? Tipo, e foi, sabe? Eu achei muito do mesmo. Parece que ela não mudou muito, né? O personagem não mudou muito. Depois, né? quando eu revi, eu pude perceber que, cara, ela tem um espaço muito bom no filme, que eu não tinha percebido, porque, não sei se as cenas dela são cenas muito introdutórias, assim, ela aparece muito ali, no primeiro capítulo, construindo o personagem dela, e nesse momento, assim, talvez você não esteja tão ligado no filme, e é um momento que começa a construir ela, onde ela fala que, tipo, ela não bebe, onde ela gosta do piano, ela gosta da festa, ela gosta da... E eu não tinha percebido isso. E aí, quando eu revi agora o filme, caraca, ela tem muita complexidade, não é uma atuação simples, é uma atuação que ela tem que fazer uma embriaguez, sabe, durante um certo momento do tempo, que isso vai parecer exagerado, porque embriaguez é exagerada, sabe? Ela não tá lúcida em quase nenhum momento. Ela vai num processo de, né, degradação mental ali, né, que ela vai sofrendo aos poucos ali, aquela pressão psicológica, né? Isso começa, eu até anotei aqui, que ela começa a ter esse contato no fim do terceiro ato, né, que ela começa a tomar a bebida, né, e a partir disso, a gente começa a ver menos o dourado, porque até então, toda vez que o feminino é tocado no filme, o Phil, ele vê o dourado, né, o dourado embaixo da porta, por exemplo, quando ela vai tomar banho, e essa cena é muito bonita também, porque o Cumberbatch, ele sofre em silêncio, cara, e isso é muito angustiante, assim, e isso se repete algumas outras poucas vezes, e depois disso você não vê mais o dourado ser associado à femininidade dela, né? Mas engraçado esse dourado, eu acho que ele tem um papel também dúbio, né? Ele, ao mesmo tempo, ela veste
veste o tempo todo, ela veste dourado. Quando vai lá no governador, ela tá de dourado. Ao mesmo tempo, ele tem um papel de que ela é um prêmio ali, de que ela é uma joia. Ela é uma joia que ele tá ostentando também. Ele trata ela um pouco assim, né? É uma coisa que eu tenho aqui. Olha que legal essa coisa que eu tenho. George. Perdão, George. O George trata ela. Olha que bonita essa coisa que eu tenho aqui. Inclusive, isso é quebrado no final do filme, quando a mãe dela, a mãe do George, né? A mãe deles, pega as joias douradas todas e bota na mão dela. Então, assim, ela deixa de ser o objeto, de ser ali, né? Aquele prêmio e ela ganha um pouco mais de poder daquele lugar. Eu acho que é interessante que é como se fosse um ato de uma certa ligação entre a sogra e a nora, como se fosse umas boas-vindas àquele clube social, aquela classe social. Até porque né? a sogra dela ela é uma mulher que se posiciona, né? Ela é uma mulher, se pouco que ela aparece ali, ela é uma mulher que... Sim, eu acho que o papel da Rose, o personagem da Rose é muito importante mesmo. Tipo assim, não só ela tá pegando toda uma classe trabalhada no western, que sempre foi subjugado, que é tipo a esposa que espera o cowboy, isso faz muita diferença. Tanto é que ela já começa a subverter a questão quando ela mesma admite, né, e o filho reforça que ela teve muitos namorados, né? Minha caixa tinha vários recortes de corações, porque eu tive muitos namorados, né? Mas a estrela é inacessível. Eu acho esse monólogo dela, é quase um monólogo, porque o Peter pouco fala, é maravilhoso pela atuação, porque a gente tem que entender isso. Ela tá num processo de embriaguez, de depressão, em que ela fica entre o lógico e uma coisa meio reflexiva, sabe? Dispersa, assim, mas ao mesmo tempo faz todo um sentido, né? E o que eu acho mais interessante é que nesse momento ela tá entrando numa crise ainda maior, porque assim, ela ocupava da morte do ex-marido de uma forma tão trágica, e da condição provável de pobreza e tal, trabalhando incessantemente. Então, essa relação é até próxima do Phil. O Phil também faz isso, né? Ele trabalha incessantemente, né? Física, com o trabalho físico dele. E aí, quando ela tá numa casa em que ela não tem ocupação, em que ela não consegue ter ligação com as funcionárias, porque as funcionárias ali basicamente são tratadas como mobílias e não se dão o direito de aceitar qualquer relação com a chefia, né? Os donos da casa, ela vai entrando no processo de degradação, porque foi o que a gente tava falando. O George ainda tem o papel dele de homem naquela sociedade, ainda que ele seja mais sensível, né? Então ele tá muito distante, ela vai se degradando. E aí o medo dela, isso eu acho muito legal, porque é muito dúbio também. Você nunca entende se ela sabe quem é o filho dela. Ela sabe. Eu acho que ela não sabe. Ela sabe porque tem um diálogo entre os dois que ela fala, eu conheci um garoto. Ele fala pra ela, eu conheci um garoto. Ela rapidamente ela troca o tom da conversa. Então assim, no meu entender, ela sabe. Que cena é essa? Eles estão escolhendo, salvo engano, o sapato dele. Isso Mas você acha que isso é um indicativo de que ela... ele tá se abrindo pra ela, ele tá passando uma informação pra ela, e eu acho que ela não quer, ela sabe dessa informação, mas ela não quer... Mas eu não acho que ele necessariamente é gay, por exemplo. Eu acho. Isso eu acho. Não, ele é só um homem delicado. Eu acho que o filme não deixa claro se ele é gay ou não. Não deixa claro em absoluto. Ele só manipula o filme. Pode ser. Exatamente, pode ser. Eu não acho que E ela brinca com essa masculinidade de um homem delicado também. Mas justamente esse diálogo dele pra ela me passa essa informação, porque assim, ele tá num momento dele com a mãe, e ali ele tá escolhendo uma roupa, ela tá tentando ajustar a roupa nele, e ele fala, olha só, eu conheci um garoto. A frase justamente, eu conheci um garoto. Ela troca o assunto. Então, ela assim, não troca o assunto, não. Ela pergunta se Ele ele... chega a falar do amigo, ele fala do amigo. sim. E aí ele fala, não vou levar ele pra lá porque eu não quero que ele conheça uma certa pessoa. Sim, mas eu acho que não é sobre isso, né, esse diálogo. É sobre o filme. Pode não ser, mas desde que eu vi esse diálogo, eu interpretei dessa forma, sabe? Interpretei como se, olha, ele também Acho tem... que isso fica em aberto. Assim, na verdade, Daniel, eu não tava nem falando sobre isso. Se ela sabe que ele é uma pessoa esperta, né? Exato. Se ela desconfia que ele tem essa frieza, né, pra matar coisas vivas. É isso que eu tô dizendo. Não, coisas vivas ela vai perceber em determinado momento do filme. Não, mas claro. uma pessoa que é um outro degrau, né? Então, mas eu acho que tem algumas informações aí. Primeiro, quando ele diz que ela teve muitos namorados, e ali você vê uma relação que ele tem por ela de admiração, é uma coisa confusa, obviamente, quando ele fala que ela é linda. Então, assim, você não sabe se ele já realmente eliminou outros homens que atrapalhou a vida dela. Eu também acho que mas não. eu acho que eu não entraria porque não tem informação sobre Eu isso. acho que tá indo longe. Porque eu tô indo longe, porque, tipo assim, o que eu quero dizer, eu não tô querendo especular o que é o filme, Fábio. Eu estou especulando o seguinte, pra mim, a relação entre os dois. Por quê? Quando ela fala o seguinte, você quer investigar os animais, você faça. Ela não se choca, mas faça fora da casa. Mais ou menos, Rodrigo. Eu sinto que tem um choque dela ali, sim. Ela fica... Eu não acho, não. Ela só fala, olha, eu não quero ver isso, eu não quero saber. Eu só acho, então, porque ela criou uma coisa com um coelhinho ali, e quando ela vê que ele matou com tanta... Tudo bem, você vai fazer essa parada então, com esse coelho? Mas faça lá fora. Eu acho que ela foi muito natural. Então, assim, eu não sei o quanto ela entende disso, o quanto ela aceita disso, e quanto isso é uma mensagem. Eu, tipo assim, eu entendo o que você faz, mas enquanto for lá fora, de boa, saca? Tipo assim, enquanto eu não ver, de boa. Pra tentar voltar aqui pro personagem da Rose, sabe por que eu acho que ela não entende? Porque a impressão que eu tenho, né, ela sofre ataque, entre aspas, dos três personagens, né, dos três homens que ela vive, tanto do Phil, do George e do Peter. O Phil é um ataque direto, entre aspas, porque não é um ataque físico, é um ataque psicológico o tempo todo. O George é um ataque pelo desprezo, digamos assim, né, por não valorizar ela, digamos assim. E o
Peter, eu acho que ela sente que ele não tá vendo o que ela tá fazendo por ele, né? Porque de certa forma ela tá fazendo aquilo por ele também, né? Ela tá ali naquele rancho, vivendo com aquelas pessoas, é por ele também. Porque quem tá pagando a faculdade de medicina é o George, Não, né? então, eu acho que essa conversa que tem ali é muito importante, porque eu acho que ela tá sentindo que ele tá se afastando por conta do Phil. E aí ele fala pra ela, não se preocupe, você não precisa fazer isso. Ou seja, você não precisa implorar pra eu ficar do seu lado, porque eu estou. Isso aqui, ele não diz claramente, mas é isso, ela não sabe disso. Só que ela não sabe disso. É que eu acho que tudo isso, perfeito. Eu também entendi igual vocês. Eu acho que é longe a gente assumir que o Peter, ele teria, assim, tipo, matado outras pessoas, ou matado o pai, ou, sabe, ser um psicopata, sabe, por todas essas questões. Porque eu vejo nele um personagem que simplesmente, tudo bem, ele viu a coisa de uma forma prática. Olha, eu tenho essa oportunidade. Esse cara aqui, ele está destruindo a minha mãe. Eu não tenho o que fazer. Eu vou eliminar ele. Concordo que você está querendo colocar, mas você tem que entender o ambiente que está sendo colocado ali. A mãe dele teve muitos namorados. Você acha que ela não passou por questões de risco toda hora? Mas olha só, não teve muitos namorados não, gente. Ela fala que teve muitos pretendentes. Era uma caixa que o pessoal botava quem se interessava por ela. Pretendentes, isso. Não, tudo bem, mas olha só, ela é uma mulher bonita num ambiente opressor, trabalhando num restaurante, pequeno restaurante sozinha. Você acha que ela não teve, esses pretendentes não foram além? Você acha que esses pretendentes não ameaçaram? A gente tá vivendo um ambiente, cara, que não é o nosso. Mas olha só, eu acho que o que ela quer passar no final das contas é que o Peter é que veste a figura do herói do faroeste. Ele que é o cara frio, ele é que sabe atuar na hora certa, agir na hora certa, que não tem medo de se portar como ele tem que se portar, né? Só que isso de uma forma subversiva, né? Ele se porta de um jeito mais delicado. Mas eu não tô nem questionando isso. Eu tô falando do fato de quanto a mãe conhece do filho e o quanto o filho já se comportou dessa forma. Talvez conheça bastante. Só que eu acho que, assim, ele ganhou aquele poder naquele momento, sabe? Ele tá fazendo a faculdade de medicina, ele tá começando a estudar aquilo, sabe? Tipo, como é que ele mataria outras pessoas, sabe? Como é que ele enforcaria o pai, como, por exemplo, teorias da internet? Eu acho que isso a gente tá extrapolando. Não é relevante pro personagem. Não, mas é disso que eu tô falando, Daniel. Eu acho que isso é uma extrapolação que tá muito fora, sabe? Tá muito além do que o personagem do Peter demonstra de fato. Mas é uma coisa que vem associada ao comportamento dele, porque ele fica com aquele pente, que é uma coisa que parece vai passar uma certa personalidade pro personagem que pode remeter à psicopatia, alguma coisa do tipo, sabe? Ou terror, por exemplo. Como quando, na verdade, eu vejo uma interpretação daquele pente, vou falar uma parada que eu até tava comentando com o Caio antes de começar o programa, que aquele pente faz um barulho pra mim semelhante ao cortar de uma corda. E aí, eu acho que aquilo lembra o caso em que ele perdeu o pai. Aquele pente lembra isso pra ele, porque faz um barulhinho, sabe? Como se você estivesse cortando uma corda e ela vai ficando cada vez mais aguda. Não sei nem se é quando você estica a corda, né? Ela faz aquele... ela tá esticada e você vai cortar e ela vai começar a fazer. Exatamente. Sabe, tipo, não vou conseguir fazer o barulho. Mas assim, tudo bem. Eu não tô nem dizendo necessariamente isso, se ele é um psicopata ou não. Eu acho que o filme que ele deixa dúbio no filme é o quanto ela entende o filho dela, de fato. Um lado entende completamente e aceita. E tipo assim, é ela que reconforta o filho, entendendo que ele não se adequa àquela realidade tão bruta, assim. Mas ao mesmo tempo que ela passa um certo medo, o medo, por exemplo, quando ela tá a relação dele com o Phil, e ela tem o medo de perdê-lo, vamos dizer assim, ou dele ser agredido, talvez, pelo Phil, mas eu quero entender mais como é a relação dela, quanto ela entende do próprio filho. Pô, mulher que não tem 10 anos. Nesse diálogo que ela tem, justamente que ela fala que ela quer ver as coisas, que ele pode fazer certas coisas do lado de fora da casa, me passou um subtexto justamente que reforça a seguinte situação. Ela entende que, na concepção dela, para aquela sociedade, o pensamento dela, o que ele está fazendo, e aí quando eu falo o que ele está fazendo, não é matar animais, é ter um relacionamento homoafetivo, dentro da minha percepção. E aí ela tá falando o seguinte, olha só, faz isso lá fora. Aqui dentro de casa, não. Não acho, não. Também não acho. Eu acho que ela entende a condição do filho. Você tem o seu jeito de agir, essa é a sua natureza. A sociedade, ela não entende isso dessa forma. Então, assim, aqui dentro, né, pras pessoas, você não pode mostrar isso. Lá fora, tudo bem. Eu não acho que isso seja a literalidade do texto. Eu acho que isso é uma informação que tá a mais no texto. O fato dela matar animais dentro de casa ou fora de casa, pra mim, isso não agrega tanta informação assim à trama. Eu acho que ela tá passando ali, nesse diálogo, uma forma da mãe enxergar o filho. Entende? Eu não acho que ela tá falando naquela cena que, olha só, você pode matar animais fora de casa, mas dentro de casa você não pode. Não é isso que ela tá querendo passar. Você acha que a personagem pensa isso, não necessariamente o filme tá falando isso? Não fala nem da personagem. Eu acho que aqui a história é essa. Eu compreendo o que você tá falando, Daniel. Eu não vou concordar, só porque, tipo, por que isso muda somente quando o Phil aparece? Ele já expressa a arte dele, ele já expressa a delicadeza dele em tudo que ele faz na vida com ela. E ela não julga isso. Mas era isso que eu tava falando. E olha só, Fábio, você fez o contraponto que eu falei como se eu estivesse falando só simplesmente se ele ser um psicopata ou não. O que eu tô falando é exatamente sobre isso. Porque ela aceita a natureza do filho, abraça isso e deixa muito claro isso desde o início do filme. O que eu estava debatendo é o outro lado do filho, porque o filho tem dois lados. O filho tem a sombra e o filho tem a luz. O que eu perguntei não é se ele é
psicopata ou não. E você falou assim, mas isso aí é especular demais. Não, eu tô tentando entender o seguinte, quando ela fala pra ele, olha, você faz isso daqui pra fora, não é ele ter uma relação homossexual com alguém. O que eu tô falando pra mim é que talvez ela já enxergue sombras nessa criança, nesse filho, que ela não quer enxergar. Então, tipo assim, você vai fazer isso, eu sei que é importante pra você, ou seja, não faça aqui, você faz longe. Era isso que eu tava debatendo. Eu entendo, e concordo contigo. É porque você comentou sobre outras coisas que estão fora do filme. Porra, mas era pra defender um ponto. Não, esse ato que você diz que ele vai fazer aqui ou fazer lá, é o quê? Cara, você acha que uma pessoa dissecar um animal num quarto, na frente de todo mundo, é normal? Olha só, Daniel, primeiramente, nenhum homem gay resistiria ao Benedict Cumberbatch daquele jeito. Então esse primeiro argumento aí, primeiro ele ali concretizar, depois ele matava. Depois do banho. Entendi. Não tem como conceber isso, tô brincando, mas eu acho que o filme, ele passa por isso, ele brinca com isso, né? Mas eu não acho que o filme deixa isso claro, né? Que ela tá falando sobre isso. Não deixa. Eu também acho que não. Você tá falando que nossa interpretação. E eu entendi o que o Rodrigo foi além agora, eu concordo, eu acho que é isso, acho que tá todo mundo falando meio que a mesma coisa, né? Ela enxerga nele coisas que ela não quer falar. O lado sombrio. Não quer enxergar. E é isso, acho que esse filme é um filme sobre as coisas não ditas. Na verdade, o filme quer dizer o que ele não diz, né? A todo o tempo. E é sobre isso, né? Ela tá vendo ali coisas nele que ela não sabe exatamente o que é, coisas estranhas sobre ele, coisas fora do padrão, né? Entre aspas, mas ela não sabe o que é. Então ela tem essa postura um pouco, né? Olha, eu vou te amar, mas assim, eu não quero saber. Então, né? Que é uma postura comum em relação a tudo. Não só sobre o fato dele ser gay, né? É sobre tudo, né? E é comum essa relação entre pais e filhos, né? Eles não querem enxergar certas coisas dos filhos. E aí passa por isso. Se essa relação é comum hoje, você imagina em 1925, né, cara? Então, mas aí eu não acho que o filme deixe claro que ele é gay. Eu acho que eu também acho que é uma interpretação que eu tive. Então, mas a sociedade vai achar isso, porque ele é delicado, mas não necessariamente ele é. Sim, e eu acho que a brincadeira é justamente essa. E esse personagem é justamente isso, né? Ele é um personagem que ele é delicado. Você não vê a sexualidade dele, porque não importa pro personagem a sexualidade dele. Na verdade, é melhor nem estabelecer isso. Porque eu acho que é uma relação realmente de dominância e submissão. Que se você não estabelecer sexualidade, é melhor ainda. Eu não sei nem se ele pensa sobre isso. Talvez não. Agora ele sabe usar. Pra reforçar até o que o Caio falou sobre essa subversão do que você vai ter ali, o dominante da parada, o que a gente esperaria de ser o pistoleiro, o caçador. Você tem a cena muito interessante até, em que o Peter, ele tá tudo abaixado na relva, assim, porque ele tá caçando, né? O coelho que ele vai investigar depois, né? Pra faculdade dele de medicina. E quando ele tá abaixado assim, esperando o coelho cair na armadilha, você vê ao fundo, você tem lá os funcionários e tal, que são de fato os cowboys, e aí o filme corta e mostra todos os animais empalhados na casa, como se ali é o Phil que é o caçador, ali é o Phil que caça, sabe? No fato ele tá caçando. Cara, mas assim, só uma coisa, é porque tem muita gente aqui no chat falando, pô, claro que ele é um psicopata, tem um né? monte de gente falando, realmente. Esse debate aí. As pessoas estão pensando, Peter é um psicopata. Cara, eu não vejo tanto assim. Isso é muito doido. Pra mim, ele é um sobrevivente. Ele é um sobrevivente na sociedade. E ele faz o que ele tem que fazer pra sobreviver e a mãe dele sobreviver. Agora, quando a gente fala sobre o lance do coelho, mas ele mata o coelho. Se a gente for pensar nisso, o Phil pode ser um psicopata também? Por quê? Ele tá matando a própria cunhada. Ele tá fazendo mal pra ela ir ficando doente. Meu irmão, ele castra o boi ele sem castra, luva. exatamente. Ele castrou 1.500 cabeças de boi, sem luva. Mas só se cortou na E última. eu fico assim, caraca, é um cara, tipo, parece às vezes até sanguinário. Ele só de sacanagem, ele quer matar aquele coelho que se escondeu ali também, da mesma forma que o outro personagem. Mas a gente não enxerga ele como psicopata. Mas até porque esse conceito de psicopatia é um conceito debatível, né? Um conceito complicado, né? Foi uma morte planejada, né? Então, só o fato disso acontecer já abre um pressuposto pra gente interpretar ele como... Mas olha só, eu acho que a gente não precisa nem debater o conceito em si da psicopatia. Eu acho que tem uma questão de contexto. Eu acho que, na verdade, a gente tem que entender que nosso questionamento está sendo mais a ver com a intelectualidade em contraponto à força. Porque, por exemplo, exatamente, no Velho Oeste, a força faz isso o tempo inteiro. Você mata alguém para evitar um problema. Se o Clint Eastwood, ele matar um homem que está ameaçando a esposa de alguém, a mãe, você vai achar que ele é herói. Só que como o Peter, ele não tem força para cometer dessa forma, ele usa a intelectualidade, parece que é psicopatia. E só reforça o papel do Peter como o verdadeiro herói daquele western ali, né? A mudança dos tempos é essa. Herói eu não coloco, eu coloco ele como cowboy de lá. Não, mas ele é o herói ali daquela história. O herói do western, ele mata as pessoas a sangue frio, ele mata a Índia a sangue frio. E aquele herói ali, daquele western, desses novos tempos, ele mata usando a inteligência, ele é sagaz, ele é rápido, ele vê uma informação, ele rapidamente já age. Exatamente, se você, o que muda... São as ferramentas. O saque rápido dele é isso, né? De ter um pensamento rápido, pensamento ágil. Porque assim, o que separa o herói do bandido no Velho Oeste é só a intenção com que matou. Exatamente. É só isso. Exatamente. No fundo, o Peter ele tá justificando claramente o assassinato que ele cometeu. E acho que ele pondera, eu acho que ele chega a ponderar, quando ele pensa, é isso mesmo que eu tenho que fazer? Eu acho que tem um momento que ele pondera, que é justamente quando ele vê o Phil atacado, ele tá se relacionando com
o Phil, sabe? Ele tá se relacionando com o Phil, ele foi até lá, ele conversou com o Phil, ele percebe que o Phil não entende ele como uma ameaça. Aí eu vou te falar que eu não sei, eu acho que não. Eu acho que ele é predatório do início ao fim, ele é predador do início ao fim. Tanto que eu tive uma interpretação diferente do Fábio sobre o barulho. Aliás, esse filme trabalha com sons diegéticos de uma forma fantástica. Na verdade, eu interpretei o pente parece muito o barulho de um chocalho de uma cascavel, né? Eu vi dessa forma. Uma espora. Pô, legal também. Você vê que ele tá maquinando ali. Eu gosto dessa relação, porque quando você pensa em cavalo, eu até anotei isso, né? O cavalo, e ele representa aqui o cowboy, ele tomba, ainda que ele tenha toda essa musculatura, esse poder, ele tomba por uma picada de uma víbora, sabe? E não deixa de ser veneno pelo que ele morreu, né? Eu acho assim, pra mim, é um plano de fato do início ao fim. A gente começou a falar sobre a questão que é muito trabalhada nesse filme, que é a questão da relação entre dominantes e dominados. A relação do Peter com o Phil começa com o Phil dominando, tanto é que o machuca, mas isso vai se invertendo gradualmente quando o Peter percebe que o Phil é muito mais frágil do que parece. Porque você pensa comigo, um cara que simplesmente ele vive sendo algo que ele não é, interpretando um papel do qual ele não é, obviamente ele tem muitos calcanhares de Aquiles, né? Ele tem muitos pontos fracos, né? Em comparação com um garoto, ele vive com o que ele é. A cena pra mim que mostra isso, e aí pra mim o Phil teve uma mescla de eu vou ajudá-lo a lidar com esse meio tão agressivo, mas ao mesmo tempo uma certa admiração, eu deveria ser assim. É essa cena que a gente falou quando o Peter cruza aquele acampamento dos funcionários, em que ele vai sofrendo bullying do início ao fim, de cabeça erguida pra olhar os pássaros, e ele volta, como se nada tivesse acontecido. Naquele momento, o Phil se enxerga ali e fala, cara, até ofende ele, porque esse deveria ser o caminho que eu deveria ter tomado. Esse caminho não é certo. Exatamente. Esse caminho não é certo, exato. Eu tenho que te ensinar a ser um homem de verdade. Eu acho que esse arco se completa com o vencimento, né, de que aquele cara é um igual pra ele, né, que ele deveria seguir os passos daquele garoto, quando ele olha e ele vê justamente o cão, né? A gente até agora, a gente não falou dessa cena, mas é justamente isso, né? E aí a pergunta é, mas você tá vendo isso agora? Aí o cara fala, não, tô vendo isso desde que eu cheguei aqui. O cão, Eu sempre vi. Eu sempre vi. Significa que eles pensam igual, né? E quem ensinou isso a ele foi o Bronco Harry. Foi o Bronco Harry. E porque, então, assim, ele vê que o Peter consegue ir além. O Peter tem uma poética no olhar, ele tem, né, um olhar sensível. Igual a ele. Ele tem um olhar sensível também. Igual eles dois, que são os únicos que viram daquela forma. Exatamente. E mais, assim, o Peter, é o legado do Phil, Isso, sabe? Então, isso, é a perfeito. continuidade dele, é a continuidade do trabalho. Então, ele quer que o Peter se torne o Phil do futuro. E sabe o que é engraçado? Você pensa, o Phil, ele com todo esse legado que ele traz da ideia do Velho Oeste, ele acha que os obstáculos que ele fala com o Peter lá naquela conversa debaixo da árvore, que é muito interessante, os obstáculos estão lá fora. A mata selvagem, são os animais, né? São esses desafios do físico mesmo, né? O trabalho manual, é você enfrentar talvez, isso no western clássico, é um bandido, né? É o tiro mais rápido, é quem saca mais rápido. Ele ainda tem essa filosofia do mito do Velho Oeste, só que ele não percebe que esses obstáculos praticamente não existem mais naquele universo, tanto é que eles fizeram a travessia do gado com muita tranquilidade. Ele entrou numa taverna que não tinha, né, um grupo de bandidos ali para serem confrontados, e aí os desafios, na verdade, quem tá enfrentando é o Peter, e tá enfrentando e vencendo, porque o desafio é o preconceito, o desafio é a intolerância. Esses são os desafios que o Phil não se acovardou e se entregou, criou essa persona. A finalização do legado é quando ele tá prestes a morrer e ele quer entregar a corda. Ele quer entregar a Se corda. ele não entregar essa corda, não passa o legado, não né? passa o legado. Sim, mas eu acho sim, que a sim, cumplicidade também, sabe? Cumplicidade também. Eu acho que o Phil tá completamente envolvido. É o momento que eles viveram, Inclusive, sabe? eu vi que no livro, o Phil morre porque ele não quer ir no médico enquanto ele não terminasse a corda pra entregar pro Peter. Maneiro. Então, assim, é uma coisa mais dramática ainda, né? Gostei também. Posso só fazer um disclaimer? O pessoal falou aí no chat, pra eu não cometer essa gafe aqui. A gente tá falando aqui que o personagem do Cumberbatch é gay e tal. Isso também não fica claro no filme. Fica claro que ele não é hétero, né? Assim, ele tem interesse por homens também, então ele pode ser bissexual, ele pode ser demissexual. A gente tá falando que ele é gay porque, né, e assim, é uma vergonha estar falando isso porque eu sou um homem bissexual, mas é óbvio que a gente tá contemplando aqui as outras possibilidades de orientação sexual. Sim, sim. Acho que é importante. Ele tinha uma atração por Bronco Harry. Sim, isso é o né? ponto. Um amor, uma Ele tinha uma atração Bronco E em Harry. determinado momento da história ele fala que ele teve relações também com mulheres. Não, aí você não sabe. O pai dele levou eles pra um prostíbulo. As meninas que vieram até aqui, mas de qualquer forma não é. Isso não determina que ele é hétero, que ele é bi também, também não, né? Não determina. Mas quando eles vão no restaurante, ele não fica com as prostitutas. Mas enfim, esse debate foi... Eu só quis pontuar isso pra gente não ter um apagamento aqui. O
Phil, ele não conseguiu lutar as lutas dele no dia a dia como o Peter fez isso, né? Eu acho engraçado que a única forma que ele encontra de combater a feminilidade, por exemplo, da Kristen Dunst, né, da Rose, é através da música, né? Então, ou seja, ele consegue, com ela, ele comprou a briga com ela, né? Com ela, ele marcou o território ali através da música. Mas em outros campos da vida dele, ele não marcou esse território, né? Ele vestiu uma casca, né? Que nem a gente tinha falado antes. Pra poder se tornar essa liderança, né? Ele usa essa máscara da liderança pra, obviamente, fazer toda essa construção do homem líder. Agora, o que eu acho interessante é que você vai ter a conclusão desse processo de dominância, porque realmente você fica pensando que é um processo que parte do Phil para o Peter, em que o Peter de fato é um discípulo, em que está interessado de fato no Phil, e no fundo não é o que está acontecendo. O Peter tá manipulando essa relação para que o Phil vá se abrindo, e cara, termina, assim, essa cena em que você tem ali aquela noite dos dois, ela é absurda de foda, de tudo, assim, porque termina simplesmente com o Peter colocando o cigarro na boca do Phil de uma forma tão dominante. Essa cena é fantástica. Essa cena é, assim, uma obra de arte. Ele atacou ali, tipo assim, ali ele deixou claro, assim, quem domina sou eu, e sabe? Ela usa muito desses planos de detalhes, né, super próximos. Ele tira, né, ele vai com a mão, ela vai filmando devagarzinho a mão dele, se aproximando, a mão do Peter se aproximando no braço do Phil, né, e ali ele encosta, e aí depois é um plano de detalhe do rosto do Cumberbatch olhando pra ele, né, assim, retribuindo aquele toque, né, que eles conseguiram, né, se encostar ali no íntimo, né, ele sente isso. Cara, e o avanço do Peter quando o Phil conta sobre o Bronx salvou a vida dele deitando sobre ele numa noite gelada, e aí o Peter faz a pergunta, assim, sem qualquer dúvida, sem qualquer insegurança, vocês estavam nus? E essa é a pergunta, né? E aí o Phil basicamente ele só sorri, e aí eu concordo com o Fábio, naquele momento ele finalmente se abriu, imagina o peso que sai das costas dele naquele momento, e ele revela a ferida, porque essa ferida da mão é só uma metáfora para a grande ferida que ele carrega. Quando ele abre a ferida de fato, aí ele toma a punhalada. Exatamente, quando ele se mostra, né? Ele já estava tomando a punhalada, né, no processo né, porque era isso, né, o plano do garoto era esse, porque é aquilo, né, é a ferramenta que ele tem, ele nunca ganharia na força, ele nunca ganharia na agilidade, ele nunca ganharia montando o cavalo e laçando alguma coisa, é a ferramenta que ele tem, e aí eu acho interessante que esse momento, não parece que ele tá, sabe, tipo, usando, mas é o último momento do cara, e ele sabe que é o último momento do cara, então eu vou fazer esse último momento dele ser bom, sabe, então é o momento em que, tipo, eu vou deixar ele se abrir, eu vou colocar o cigarro na boca dele, eu vou fazer todo o possível pra que pelo menos essa última noite, sabe, seja uma noite boa pra ele, porque amanhã ele vai morrer. Cara, pra mim ele só tá regozijando do poder que ele tem ali. Eu acho também. Mas eu acho que essa relação entre desejo e morte é uma coisa muito explorada, né, no cinema, né, e pelo que eu sei, parece que o Piano fala muito sobre isso, né. É uma mescla ali daquele poder que vem o tesão que vem do poder que ele tá tendo ali, ao mesmo tempo ele sabe que ele já venceu, ele entende, acaba... Eu não acho que o Fábio tá errado, né, eu acho que são coisas, é um misto de sentimentos ali, né. O filme, ele é grandioso justamente por causa disso, né, ele toda hora você tem... É um misto de sentimentos, porque, pô, ele tem que matar o cara, né, mas antes tem uma cena, parece uma cena bem sexualizada dele também com uma tora assim, sabe, tipo, pra cima e pra baixo, caraca, é muito doido esse filme. E aí acho interessante, porque mesmo depois o Peter não vai no enterro do Phil, né, ele não vai no enterro, não aparece ele no enterro, pelo menos, ele tá em casa, né, enquanto o casal foi no enterro. Você não sabe. Não, eu acho que ele não vai porque o casal volta do enterro. Ele não vai porque ele já tá recebendo o casal já da casa, ele já tá em casa. Ele tá recebendo o casal que tá voltando do enterro na casa, olhando pela janela. Mas ele tá em um momento ali também, lendo alguma coisa religiosa, né, a respeito do Phil. Ou seja, ele ainda procura, né, como é que cerimônias de falecimento, né, ele tá lendo alguma coisa sobre isso, e ele vai na Bíblia, no versículo, né, da Bíblia, que fala sobre o... Salmo 22, que fala sobre Davi, cara. Salmos 20, 22, que fala sobre o ataque dos cães, né. O ataque do cão, né, na verdade, acho que é... Não, o poder do cão. Tem um problema de tradução, né. Tem as duas traduções. Tem as duas traduções. Se você procurar. Pelo que eu vi, a tradução mais comum em português é ataque dos cães mesmo, por isso que ele usou, né, mas é o poder do cão. O poder da espada, o poder do cão, né. Livra-me da espada, livra a minha vida do ataque dos cães. E aí faz uma relação direta com Jesus, isso que é muito doido, né? Porque essa frase pra Jesus no momento de morte dele, né? Na verdade, é um salmo de Davi, não é? Mas que tem uma analogia direta com Jesus na cruz. Ele se você ler o salmo todo, é uma pessoa, Davi no caso, né, que foi quem escreveu a maioria dos salmos, rogando por Deus e dizendo, eu sei que o Deus não vai me abandonar. Basicamente isso, né, em resumo, é enorme o salmo, mas ele fala, em ti os nossos antepassados puseram sua confiança, confiaram. E ele fica o tempo todo rogando e falando que Deus vai salvar ele. Eu acho interessante porque, na verdade, ele comete de fato um pecado, né? Ele rouba, né, a esposa de outro homem, tem uma relação sexual com ela, mas o que é interessante é que ele ouve de Deus o seguinte, que ele é um homem que segue segundo o seu coração, que de fato é o que acontece com o nosso Peter aqui, né? Na tradução fica muito confuso, porque em inglês tem darling, então parece que é assim, me
livre da espada, e aí tem a ideia dessa masculinidade, dessa coisa opressora, dessa sociedade machista, mas também depois fala assim, e cuide da minha querida, sabe? Livre minha querida do poder do cão. Parece que tem a ver com a mãe, porque fica essa coisa do darling, mas pode ser vida, tem traduções que colocam como vida, pode ser em relação, ele fica ambíguo, dúbio, pra caramba. Provavelmente do hebraico da tradução se perdeu. Eu acho que a beleza dessa cena pra mim é que vem junto com aquela conversa que a Rose teve com ele, quando ela fala que as estrelas são inacessíveis, né? E a gente tá vivendo, aquela sociedade são estrelas inacessíveis, né? Todo mundo é muito distante do outro, porque todos cumprem um papel tão enrijecido que ninguém pode ter uma relação natural com ninguém. Então, assim, os funcionários são meramente funcionários, o cowboy é o cowboy, o marido é o marido, a esposa tem as funções dela. Imagina se hoje em dia já é assim, ainda é assim, imagina naquela época, né? Então, as pessoas são inacessíveis, né? Interessante, quando o Phil morre, a morte, por um momento, essa perda gera o acessível. Então, você tem, por exemplo, o Jorge convidando o pai a passar o Natal com eles, você tem, por exemplo, a sogra dando as joias pra Nora, e você tem no final, obviamente, o acessível maior, que é quando o casal se abraça e o Peter consegue, de fato, o que ele tava precisando. Se beija. Se abraçam e se beijam, né? E aí você tem Peter conseguindo executar o plano dele. Mas eu acho interessante que, pra mim, o Peter, ele tá num processo de aceitação de que o Phil, ele tinha que morrer, né, na vida dele, né? Mas que o Phil vai ter uma paz agora, sabe? É como se ele estivesse procurando também a paz do Phil, que o Phil nunca teve paz na vida dele, sabe? O Fábio tá tocado com a compaixão, né? Ele tem esse sentimento de compaixão. O Fábio tá incomodado com a ideia do Peter como um caçador, como um predador. Mas eu acho, porque, cara, eu não vejo como o Peter passando por esse relacionamento sem ser atravessado, sabe? Porque por um momento eles se conectaram, sabe? Por um momento, o Peter, que também é uma pessoa sozinha, né? Ele também teve uma conexão ali, porque agora ele anda de cavalo, agora, por mais que ele esconde a corda debaixo da cama, mas a corda tá lá, mas sabe? A corda é a lembrança, do mesmo jeito que era pro Phil, é pro Peter. E ressignifica a corda pra ele, né? Porque o pai dele morreu enforcado, mas agora a corda tem um outro significado pra ele. A corda agora salvou a mãe dele, digamos assim. Mas além disso tudo, pra mim, ele passa por esse relacionamento, sabe? De alguma forma. Foi um momento íntimo deles. E acho que, tipo, é triste, sabe? Que ele é um cara prático e ele teve que fazer isso, sabe? Mas é como você falou, no Velho Oeste você tem que matar. Exato. Não, isso eu concordo bastante com você. É a que a gente tava conversando. É a desconstrução final. Quando você vê o Peter e o Phil indo cavalgando sozinho pra imensidão daquela colina, você não enxerga que o perigo parte do Peter e não do Phil, porque o Peter, ele é trabalhado como uma lebre, é trabalhado como um ser frágil, pequenino. E na verdade é o contrário, né? Ele, por conta dessa intelectualidade dele, a inteligência dele, soube manipular como um pouco e usou as ferramentas que ele tinha. Mas se você parar pra pensar, nesse momento que o Phil resolve ser o mentor do Peter, acabou a sensação do filme de tensão. As coisas se resolvem, né? Eu acho que a tensão muda. Acho que a tensão vira uma tensão muito mais sexualizada, obviamente, né? Mas ela tá ali. Você não se preocupa com a integridade física dele, com a integridade do Peter. Você não se preocupa mais com a integridade física do Peter, exatamente. Parece que aquele mal acabou, agora se transformou em outra coisa, virou outra coisa. Mas olha só, eu acho que eu só senti isso depois. Na hora que a gente falou dessa cena da mudança do personagem, eu não senti isso naquela hora. Depois que eu fui entender a mudança. E revendo agora o filme, eu acho que, aliás, esse filme tem que ser revisto pra ver o filme, né? Já sabendo dessas coisas que vão acontecer. Digerir bastante. Ele fica mais interessante. Sim, aí sim. você percebe a mudança de postura do Peter. Mas na hora você não percebe. Você acha que ele é frágil ainda, né? E é um pouco um choque, assim, quando você vê que ele matou, né? Nesse ponto eu concordo com o Fábio, que você tem uma construção de tensão no primeira metade do filme, que pra mim vem muito dessa ideia de que em algum momento o filme vai explodir. Tem algo pra explodir ali e você não sabe se ele pode matar alguém. O que vai acontecer? E a tensão é muito construída aí. Tanto é que às vezes tem a cena e quando o Phil sempre chega como aquele cara que você não queria que ele entrasse. Você fala, puta, chegou o Phil, acabou o clima. E o filme fica mastigando isso. Quando o Peter chega, há uma piora, né? Drástica nessa tensão. Só que quando eles se relacionam, parece que a tensão parte pra uma tensão sexual e o perigo do Phil explodir acaba. Ele não vai mais explodir porque ele já tem uma válvula de escape, né? Ele já tá construindo uma relação ali e ele não é mais solitário, sabe? Ele não é mais solitário. Os dois não são. Isso é muito doido. Os dois não são. Os dois não são. Sabe? Ainda que os dois lidem com a solidão de uma forma muito diferente. E bem ou mal, também tem uma coisa. O Peter tem a mãe, tem a Rose. Sabe quando um cowboy mata o outro num filme de western e ele sabe que, tipo, pô, tem honra. Tem que honra, ele idolatrava, tem um respeito. que tinha um respeito, mas mesmo assim ele teve que matar. Você me ganhou nessa. É o respeito entre os cowboys, né? Você acha que tem essa honra? Fica essa honra no final? Eu acho que a dualidade tá justamente em ser uma morte não honrosa. Então, mas é ferramenta. O que é uma morte honrosa ou não honrosa, né? Ele morreu, o que é uma morte honrosa? Isso é interessante, porque... Pra ele realmente não faz a menor diferença, né? Porque ele morreu. Pra ele não faz diferença, isso é verdade. Porque é interessante que, assim, o Peter não conseguiria oferecer uma morte honrosa pro Phil. Não conseguiria. Uma morte honrosa ou uma morte em combate, quem saca mais rápido, né? Quem consegue atingir o outro mais rápido. Aqui não tem, porque o Phil, ele é tão inocente que ele nem percebe vindo. É uma punhalada nas costas que ele nem percebe. Então, assim, não tem honra nenhuma nessa morte. Eles não estavam com paridade de armas ali.
ali, entendeu? O Peter era muito mais sagaz. E eles fazem questão de reforçar que essa morte não é honrosa, porque o legista fala que o cara sofreu muito no processo, né? Não, claro. É dolorido no final. Eu entendo o Caio, assim. É sobre a ferramenta, né? É sobre a ferramenta. E a ferramenta é ruim. É sobre a ferramenta. Mas isso é um julgamento nosso, cara. Aquela velha história, né? De você julgar muito pelo contexto, pela aparência, né? Cara, eu revendo o filme, né? Uma parada que vocês falaram sobre a questão de olhar a colina e você vê ou não a sombra de um cachorro com a boca aberta. Se né? você não vê, ela não tá lá. Tive que pausar pra conseguir ver, confesso. Pois é, eu também. Sério? Eu vi de cara. Cara, eu vi de cara. 50%. Vocês têm uma mentalidade sensível. Eu até da primeira vez que eu vi o filme, eu vi. Aí a minha esposa falou, como é que eu falei? Eu voltei, o Netflix permite isso. Eu não vi, eu terminei sem ver. Depois, na segunda vez que eu parei pra ver. Ali eu falei, cara, essa Jane Campion, ela é monstruosa. Porque, assim, a gente tava falando sobre desconstrução, né? E a gente falou tudo aqui. Signos como corda, cavalo, como a estrutura do filme mesmo, como cowboy, quem é perigoso, quem tem a dominância. E aí, cara, o plano geral do Velho Oeste, ele é importantíssimo. É o plano geral que vai mostrar não só a imensidão do que é aquele ambiente, como ele é perigoso, como ele é desconhecido, como ele é árido, mas também mostra a grandiosidade, mostra a coragem do cowboy que vai sozinho enfrentar aquilo lá de tão grande que é, tão inóspito. Então o plano geral ele tem muita significância e sempre tem a ver com respeito, com impor alguma coisa, impor o pavor, impor o medo, solidão, enfrentar aquilo. Aí ela vem e desconstrói até o plano geral, porque quando ela fala que os três viram algo naquela colina e logo depois ela mostra a colina, ela mostra aquela imensidão, você já não está se preocupando com a imensidão, você já não está olhando essa, você está procurando a sombra, o que foi visto de específico, ou seja, eu tô olhando o plano geral preocupado com o subjetivo, eu tô preocupado com o que posso estar vendo ali, você ignora tudo que significava o plano geral para o filho de Velho Oeste, cara. Cara, isso é genial demais, cara. E aí realmente, eu vi essa prova e falei, eu vou ter que ceder de novo, Fábio tá certo, o filme é incrível, e ela brinca o tempo todo com isso, né? Plano geral, clássico, e o plano super detalhado, colado ali no e tem umas cenas lindas, cara. Assim, né, cara? Cara, como é que ela evoca tanto a sensualidade? Ela vê a sensualidade no filme de cowboy o tempo inteiro, porque tá o tempo inteiro ali, né? Na hora que vai dar a treta toda, ela fica, a cena de, sei lá, 10 segundos, filmando uma mosca em cima do cavalo ali, rondando em cima do cavalo, né? E você vê que tem alguma coisa podre acontecendo, tem alguma coisa ruim acontecendo. Cara, são esses detalhes que, assim, tem que rever esse filme. E o que me veio na cabeça quando aparece esse frame é assim, cara, como um animal tão pequeno, ele tá interagindo com outro tão grande, e aí você faz logo essa sensação, o Peter, a gente tá enxergando ele como esse sem defeso, o Phil é o cavalo, é o faroeste, e no final das contas vai ter uma reviravolta ali. Mas eu concordo, cara, eu acho que ganha muito quando você vê ele já sabendo, né? É o filme nos detalhes, grandes atuações, eu acho que o Benedito leva Oscar, né? E só pontuando, cara, o trabalho de som desse filme é incrível, assim, depois eu vi reparando, fotografia. Não é uma trilha sonora clássica de western, ele muda. Muito violino, né? Muito então, violino. Depois eu fui procurar exatamente o que era, né? Quem faz a trilha sonora é o Johnny Greenwood, e ele é o quê? Guitarrista do Radiohead. Caraca! Guitarrista do Radiohead. Caraca! Bom, muito bom, é muito bom, eu adoro. Uma pessoa melancólica, perfeita, e aí ele fala isso, quando a Jane Campion chamou ele pra fazer o filme, ele pensou logo em instrumentos clássicos, e aí ela falou, não, esse é um filme moderno, um faroeste moderno, aí então ele pensou e foi pro outro lado, instrumentos mais modernos e tal, ela, também não é tão assim, eu quero fazer um meio termo, e aí ele preferiu trabalhar com um violoncelo, boa parte do filme é com violoncelo, tanto com a vara, quanto com dedilhado, que não é tão comum. Como se fosse um baixo. Exatamente. Dedilhado. E aí ele fala que ele preferiu não usar o banjo pra dar essa característica maior pro Phil e pra dar um ar, se você reparar, a trilha sonora do filme tem um ar meio, assim, alienígena, meio fantasmagórico, assim, tem uma estranheza na trilha sonora, ele usa instrumentos diferentes. E, cara, a cena, que aí, só pra encerrar, Fábio, a cena que a trilha sonora tá incrível é a cena que a Rose vai dar os coros, né? É o tema que ela tá tocando no piano, ele tá completamente destrambelhado, assim, totalmente fora do tom, uma música estranha e tocada com o tempo errado. Depois que ela surta, né, ali, que ela entrega, que ela consegue se posicionar finalmente ali, a música volta ao tema normal, ainda um pouco desafinada, mas ela entra de volta nos eixos. Depois procura essa cena, cara, e dá uma olhada nessa cena, que é assim, é impressionante essa parte. E que ela ganhou o Oscar logo, de melhor diretora. Dá Oscar pra essa mulher, dá Oscar pro Benedito, dá Oscar pra a Kirsten Dunst. Do garoto também. Caraca, tá bom demais. Dá pro Smith McPhee também, ele vai ganhar. Esse filme vai chegar com muita força, vai chegar com muita força no Oscar. Já ganhou o quadro de ouro, ganhar o Oscar é mais um passo. Esse é o indicativo mais forte pro... Também, nem precisa, né? Essa que é a verdade, né? Nem precisa de Oscar. Exatamente.
você acompanhou esse episódio até aqui e não viu esse filme, por favor, esse filme tem que ser visto. Se você viu esse filme, pelo menos, cara, eu acho que vale a pena assistir de novo, como o Caio falou, porque tem muito detalhe, tem muita coisa muito legal nesse filme. Não, mas é autoral. É um filme autoral demais, por mais que seja baseado num livro que já existe, né? Tem as modificações suficientes pra dar a assinatura da Jane Campion. É uma coisa realmente sensacional. Só tenho a agradecer a todo mundo que pôde ouvir esse programa até agora, né? Participou da nossa live. E aí eu quero só comunicar como é que você vai falar com a gente, caso você queira apontar algum erro nosso, tiveram alguns. Vários. Com certeza vai chover. Com certeza, somos falhos, mas por favor, temos boa vontade, estamos sempre abertos a ouvir. E você pode fazer isso pelas nossas mídias sociais, então tá aí nosso Twitter, que é @enquadrando_, o nosso Instagram. Mas, Fábio, se você é bonito como eu, se você não é bonito como eu, mas você gosta de expor, tirar sua foto da sua comida, como é que você faz? Você vai lá pro Instagram, que é @enquadrando_oficial. E se você é velho, gosta de escrever carta digital? Aí vai pro e-mail. Sim, eu gostei do... Faltou a mão, faltou gestos. Aí você vai pro nosso e-mail, que é contato@acabodeacabar.com.br. E também você pode tanto acessar o nosso canal do YouTube, que é o youtube.com/enquadrando, que é o canal do Enquadrando, onde a gente tá fazendo essa live hoje, como você também pode acessar o canal do YouTube do Acabou de Acabar, que é um canal vinculado a esse podcast também, que é do nosso padrinho e amigo Gabriel Gaspar, que hoje não pôde estar aqui porque ele não pode falar. Olha que maldade com o Gabriel não pode falar. E é isso aí, galera, um grande abraço. Obrigado, Caio, pela participação. Você quer falar alguma coisa, Caio? Sobre divulgar alguma coisa sua? Obrigado, Caio, pela participação. Eu que agradeço o convite, me chame mais vezes, estou à disposição, mas se vocês entrarem lá no Telegram, eu tô sempre lá falando mais besteiras. E desculpa aí qualquer coisa, pelo amor de Deus, eu tô longe de conseguir substituir o Gabriel aqui. O Daniel, talvez. Não, eu com certeza. Eu acho que o Daniel perdeu. Isso vai acontecer em algum momento, você expulso do programa, e aí você assume, entendeu? Eu faço meu dever de casa. Inclusive, eu queria uma informação que eu não sei, eu vou perguntar pro público agora, a gente pode fechar assim. Essa cena deles olhando pra montanha, isso é só cinematográfico ou tá no livro também? Imagino que esteja no livro, não sei. Se souber, avisa aí, porque eu agora fiquei com essa dúvida aqui, tá martelando a minha cabeça. Deve estar na obra, né? Deve estar na obra, vai ser muito importante, Não né? sei. Eu pensei que você ia fazer uma pergunta, né? Qual a sua opinião sobre isso? Tu tá mandando o público trabalhar pra você. Tu pode ir lá e ler o livro, então. Mas é óbvio. Responde o bagulho pra mim. Então é isso aí, galera. Um grande abraço. E bons filmes! Então vamos lá. Finalmente sinopse. Agora sim. Né? Vocês estão cada dia demorando mais, né? Pra chegar na sinopse. Só pra contextualizar, eu tava comentando um CD do Pink Floyd que é Atom Heart Mother. Só pra lembrar de colocar aqui, né? Que é tipo o coração atômico de mãe, que o símbolo, a capa do CD é uma vaca. E é um disco do Pink Floyd, na verdade, né? E não vou pedir aqui, que nem o Gabriel às vezes fala, Zaniolo, toca aí Atom Heart Mother. Que é uma música de 23 minutos do Pink Floyd. Não faça isso, Zaniolo. Há uma piora quando o Phil chega, obviamente. Quando o Peter chega, É há uma difícil, piora. né? É difícil pra caramba. Esse negócio do Phil e do Peter. Pô, Phil e Peter. Tu Acabou de Acabar, que é um canal vinculado a esse podcast também, que é do nosso padrinho e amigo Gabriel Gaspar, que hoje não pôde estar aqui porque ele não pode falar. Olha que maldade com o Gabriel. O Gabriel não pode falar. Ele fez plástica, galera. Fez plástica. Fez plástica, não pode falar. Fez a harmonização. Caraca, boa, Rodrigo. Cara, boa, que maldade, boa. meu irmão. Eu tava tentando pensar numa boa fake news e essa é a melhor. Que maldade, cara. Harmonização. Harmonização facial. Muito bom. Então é isso, a partir de agora.